mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Há uma semana das eleições, as sondagens começaram a dar o PSD e o PS colados. Até algumas darem mesmo o PS a perder. Subitamente tocaram todos os alarmes à esquerda. Bloco de Esquerda e PCP, já muito depauperados pela crise política, sentiram que o chão lhes estava a fugir dos pés. À esquerda, a pressão do voto útil tornou-se brutal, até porque havia a memória das autárquicas de Lisboa. Sondagens que davam maioria folgada aos socialistas, algumas até maioria absoluta, libertaram voto para comunistas e bloquistas e acabaram numa absolutamente inesperada derrota de Fernando Medina. Assente que Costa entregaria o poder a Rio se não ficasse em primeiro, a debandada que faltava foi brutal. Como muita gente do PS responsabilizou as sondagens pelo desfecho de Lisboa, muitos bloquistas e comunistas responsabilizaram as sondagens pela estocada final. E parece incontestável que elas foram determinantes para uma maioria absoluta que já ninguém esperava e que não é nada certo que uma parte dos que votaram PS desejassem. Estes dois casos, com um intervalo de poucos meses e um brutal impacto na política e no futuro do país, trazem de novo o debate, talvez com um dramatismo maior do que antes, sobre o papel das sondagens. Sobretudo, tendo em conta a forma como são usadas pela comunicação social como produto comercial e pela forma pouco informada como são consumidas. Mas é mais do que isso. As metodologias e os universos utilizados são adequados à realidade atual. É necessário apertar a regulação da utilização destes instrumentos ou proibir a sua utilização em determinada fase da campanha eleitoral. Não está todo o processo democrático inquinado quando as sondagens e tracking polls marcam diariamente o ritmo e as táticas de campanha? Para falarmos de tudo isto, num momento que não podia ser mais indicado, tenho comigo Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e coordenador do ICS e do ISCTE para as sondagens do Expresso e da SIC. Já aqui teve duas vezes. Uma, dias antes das eleições de 2019, para tentar compreender as sondagens que então ficaram bem mais próximas da realidade. E outra, para falar do perfil dos eleitores do Chega. Não ficaremos, como é evidente, pelas sondagens. Com os poucos dados ainda existentes, tentaremos compreender as movimentações eleitorais de 30 de janeiro. A maioria absoluta do PS, a estagnação do PSD, a derrocada dos partidos mais à esquerda e o crescimento dos mais à direita. A originalidade de termos o PS a crescer com o conjunto da esquerda a perder peso. E a descida da abstenção. Muitos temas para esta curta hora e meia. Muito obrigado, Pedro Magalhães, por teres aceitado mais uma vez participar neste podcast, agora pela primeira vez nesta casa, aqui no Expresso. Nós estamos a gravar dia 3 de fevereiro de manhã. Isto é especialmente importante porque há vários dados que podem entretanto, ser públicos depois da entrevista. E eu tenho que começar pelo óbvio. Este resultado foi uma surpresa, se calhar até para o Partido Socialista. Em parte porque as sondagens mostravam uma eleição, estou a citar, a eleição mais renhida de que há memória, o taco-a-taco, como anunciaram pivôs de vários noticiários. Os últimos estudos do Expresso davam 35 para o Partido Socialista e 33 para o PSD. Do Público, 36 para o PS, 33 para o PSD. E do Diário de Notícias até davam uma vitória do PSD com 34% contra 33%. O que é que falhou? Obrigado pelo convite. Esta discussão é uma discussão que eu, se calhar, se não te importavas, e já que temos tempo para conversar com calma, eu se calhar separava em 3 pontos diferentes. O primeiro ponto é, no fundo, diretamente a tua primeira pergunta: o que é que falhou, não é? Nós temos aqui 2 situações extremas. Acho que não terá acontecido nem completamente uma nem completamente a outra, mas temos que as ponderar. O primeiro cenário é um cenário em que as sondagens estavam perfeitamente corretas a medir a intenção de voto e de intenção de votar nas pessoas,
E depois o que se passou foi que, entre o momento em que as sondagens foram feitas e o dia da eleição, intenções e comportamentos mudaram e as pessoas fizeram uma coisa diferente, não é? Daquilo que disseram que tencionavam fazer. Mas estamos a falar... Eu percebo que não estás a dizer que está nesse extremo. Estamos a falar de diferenças improváveis de mudança de eleitorado em massa, não é? Estamos a falar de diferenças grandes, bastante grandes. São improváveis. Muito curto, num curto, uma semana, não é? São improváveis, não sei. E depois temos o outro extremo. E o outro extremo é: as sondagens estavam erradas, mediram mal as intenções das pessoas, quer as intenções de votar, quer as escolhas. Quando olharam para os indecisos, usaram formas erradas de distribuir os indecisos, e portanto o que se passou foi que, ao contrário do que sucedeu nas 6 eleições anteriores, desta vez as sondagens não foram capazes de medir as intenções das pessoas. Devo recordar que, olhando para as sondagens anteriores, mesmo que as pessoas, com exceção de Lisboa, mais uma vez, de facto, quando olhamos para as sondagens, na última semana, os desvios são de 2 pontos percentuais. Em relação, digamos, a uma média, seja uma média simples, seja uma média um bocadinho mais complicada. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Que elementos é que nós temos para podermos dizer se aconteceu uma coisa ou outra, qualquer coisa no meio, não é? Nós temos alguns indícios que empurram a interpretação para um lado, não é? Quais são os indícios? O primeiro indício é que nós temos resultados, apesar de, como mencionaste, haver uma sondagem que dava o PSD à frente, a verdade é que todos aqueles resultados, com o PSD à frente ou com o PS à frente, são consistentes uns com os outros, porque no fundo o que eles mostram é que as diferenças não eram, tal como medidas, não eram suficientemente expressivas para se poder dizer que estavam um partido à frente ou um partido atrás. E qual é o indício de que eu estou a falar? O que é, para nós, o que gera perplexidade é que tu tens 4 empresas diferentes que usam métodos diferentes. Umas entrevistam as pessoas em sua casa, outras entrevistam pelo telefone, tratam a questão da distribuição dos indecisos de maneira diferente, com resultados que são mutuamente compatíveis entre si. Portanto, quem defende a ideia de que as sondagens estavam erradas tem de propor, ou melhor, temos todos de pensar, mesmo que seja especulativamente, qual era o enviesamento comum que faz com que métodos tão diferentes deem o mesmo resultado. Partindo do princípio que não achas que houve uma alteração radical de voto na última semana, se calhar achas, podes achar. Não, certo. Já lá vamos. Então vá, força. A minha pergunta é, se não foi isso, sim, se calhar há um problema de enviesamento geral, não é? Segundo o indício, é também estranho que esta eleição seja, do ponto de vista que tu próprio descreveste, tão diferente das outras. Porque é que em 6 eleições as sondagens, algumas delas feitas pelas mesmas empresas e pelas mesmas pessoas, em alguns casos, que as fizeram agora, usando os mesmos métodos que já usavam, em 6 eleições anteriores, produzem resultados ou intenções de voto que depois acabam por ser semelhantes ao resultado final? E porque é que nesta eleição foi diferente? O que é que estas empresas, o que é que os seus métodos perderam de capacidade para medir intenções das pessoas, de repente, de uma eleição para outra? É difícil. Quer dizer, quem quer defender a ideia de que as sondagens estavam erradas tem de encontrar um argumento qualquer que explique porque é que estas duas coisas, ou seja, métodos diferentes a darem o mesmo resultado, os mesmos métodos dentro de cada empresa a darem resultados próximos da eleição em 6 eleições anteriores, porque é que de repente isso tudo deixa de funcionar? Portanto, isso é um lado da questão. Agora temos o outro lado da questão. E para mim é talvez até agora, e espero ter mais informação sobre isso, já falaremos sobre isso daqui a algum tempo, é a coisa que mais me intriga para o lado, digamos, da possibilidade de que aquelas intenções de voto estivessem a ser mal medidas. E é o seguinte: o Bloco de Esquerda e o CDU foram ligeiramente, quer dizer, tiveram resultados nas sondagens ligeiramente acima do que aquilo que acabaram por ter. Mas isso, por exemplo, eu acho compreensível, até como efeito das próprias sondagens. Certo. Ou seja, eu próprio, quando vi as sondagens a dar empate técnico, a olhar para o Bloco e o PCP, percebi, o Bloco e o PCP em princípio vão ter menos do que está aqui,
Porque estas sondagens produzem o efeito de voto útil. Isso é compreensível. Claro, mas esse... São variações de 1%, claro, de um ponto percentual, não é? Mas esse ligeiramente acima não é, a meu ver, ou não parece ser suficientemente grande para captar toda a diferença que se vai acontecer a seguir. Portanto, para que nós possamos dizer as sondagens mediram bem as intenções de voto, as pessoas é que mudaram, uma dessas mudanças tinha que ser no sentido do voto útil. E existiu, mas não foi tão grande como para justificar uma diferença tão grande entre sondagens e resultados. Repara no seguinte, quem quiser defender a ideia, eu pus aqui 2 cenários, não é? Primeiro, sondagens estavam certas, as pessoas é que mudaram. Segundo cenário, sondagens estavam erradas, pronto. E no fundo aquilo estava tudo... Tu dizes é que a mudança não correspondeu... O que eu estou a dizer é que para isso... Porque na realidade, de facto... Para que as sondagens estivessem certas... E tudo o que é de diferente entre as sondagens e os resultados fosse explicado por uma mudança de intenções, então a diferença entre Bloco e PCP nas sondagens e Bloco e PCP nos resultados, por exemplo, tinha que ser maior. Para exemplificar, o Bloco e o PCP terão perdido no seu conjunto, em relação às sondagens, 3 pontos percentuais. Por aí. Em vez de 6, tiveram 4,5 cada um. O PS não teve mais 3 pontos percentuais do que dizia as sondagens, teve mais 8 ou 7 ou 8. Portanto, é isso que tu estás a querer dizer. Ou seja, não estou a dizer que essa é a única fonte potencial de mudança. Eu estou a dizer é aquela que claro, as sondagens podiam provocar na mas alteração. Obviamente que há uma outra fonte, há mais 2, pelo menos, fontes potenciais de mudança. A primeira é a participação. Não é? Mas os dados também dizem que os abstencionistas votaram mais, sobretudo à direita, não acho? Não, os dados não me dizem nada disso. Então já lá vai chegar. Não. Nós não sabemos em quem é que os anteriores abstencionistas... É que o ponto não é os abstencionistas. O ponto é a diferença entre as pessoas que nos disseram que não iam votar e que realmente votaram. Mas a gente já e isso também pode ser potencialmente... Eu não estou a colocar cenários porque um dos grandes dramas disto, de quem está nisto, é que há muitas questões às quais nós nunca vamos conseguir responder. A Inglaterra, por exemplo, na última eleição, as sondagens também falharam, têm falhado muito. Falhado neste sentido, resultados diferentes de estimativas feitas há alguns dias antes. E o que é que se fez aí? Uma das coisas que se fez foi reinquirir as pessoas que tinham respondido às sondagens. Se tu reinquirires as pessoas que tinham respondido às sondagens, o que é que tu consegues perceber? Consegues perceber se aquilo que elas disseram uma semana antes da eleição se concretizou de facto em comportamentos. Isto pondo aqui entre parênteses que a única coisa que nós estamos a medir é o que as pessoas nos dizem, não é? É a sua recordação, que também tem os seus enviesamentos. Mas sem fazer essa reinquirição, ou seja, sem perceber o que é que mudou, se é que mudou de uma intenção manifestada para um comportamento, nós vamos ter sempre muita dificuldade em conseguir responder se as sondagens mediram bem as intenções das pessoas ou se não mediram. Eu não quero cortar o teu raciocínio, não sei se querias desenvolver mais, mas eu tenho uma questão específica para te já agora, portanto, nós estávamos a falar de possíveis razões ou possíveis indicações de que o que é que pode ter mudado da sondagem para uma eleição. Portanto, temos esta questão que já vimos, que é pessoas que manifestam uma intenção mas depois têm um comportamento diferente. Falámos do caso do Bloco de Esquerda e do PCP. Temos outra fonte de discrepância que é uma mobilização excepcional que pode ter ido, não sabemos, mas pode ter ido desproporcionalmente para o Partido Socialista. E depois temos o outro problema que é também enfrentado pelas sondagens e que é um resultado de estarmos a medir intenções em vez de comportamentos. Temos os famosos indecisos. Geralmente o que se faz em relação aos indecisos é olhar para eles e basicamente tratá-los como se fossem abstencionistas, não contam, não é? Ou vamos redistribuí-los proporcionalmente pelas outras opções. Porque apesar de tudo há alguma base para dizer que a maior parte das pessoas que se dizem indecisas e depois abstêm-se. Há alguma base, mas certamente não serão todos. E de eleição para eleição as coisas podem ser diferentes. A pergunta tem a ver com isso. Sim. Não propriamente com os abstencionistas, mas com a distribuição. Luís Paixão Martins, com responsabilidades na comunicação da campanha do Partido Socialista, mostrou dados de sondagens que a intenção direta de voto dava vantagem de 6 ou 7 pontos percentuais ao PS, o que até podia apoiar o PS da maioria absoluta. E a sensação que se tem é que quando se passa para a distribuição de indecisos, a diferença encurta para 3, 2,
ou seja, na realidade para um empate técnico. Há razões para esta distribuição, que é sempre subjetiva, não é? Mas eu gostava que explicasse um pouco para percebermos o que é que pode ter falhado. Pode ter sido aqui que as coisas falharam na distribuição dos incisos. Sim. Pronto, eu sem querer ser muito maçador nem muito técnico, tentar explicar o que é que está aqui em jogo. Portanto, essas sondagens que davam 7 pontos eu não conheço. Não sei quais poderiam ser. Ou pelo menos não são públicas. Agora, o que é que acontece? Quais são as opções que existem? O que é que as pessoas fazem, não é? Uma opção é, tu tens pessoas a quem perguntas a quem vão votar e elas dizem que não sabem. E como é que tu lidas com isso? Uma opção é fazer como fez a Intercampos, que é não lidar. Nós apresentamos os resultados, incluindo os indecisos, e depois vocês daqui tirem as conclusões que quiserem. É uma opção legítima, mas é uma opção que depois se torna complicada a comparação entre isso e um resultado de uma eleição e até entre as sondagens entre si, porque as sondagens acabam por apanhar percentagens muito diferentes do número de indecisos. E a razão por que apanham percentagens diferentes do número de indecisos é porque há sondagens que só pedem intenção de voto a quem diz que vai votar, enquanto que há outras que pedem a totalidade da amostra. E, portanto, como resultado disso, há sondagens que aparecem com 3% de indecisos, há sondagens que aparecem com 20%. Não é? Portanto, mas a primeira opção é não lidamos com isso, apresentamos só a intenção direta de voto, como é que a amostra se distribuiu, incluindo as pessoas que dizem que estão indecisas. Segunda opção é eu quero produzir daqui um resultado que as pessoas entendam, no sentido de ser comparável ao resultado de uma eleição passada, por exemplo, e portanto eu vou lidar com os indecisos. Como é que lido? Eu, pura e simplesmente, trato-os como se fossem abstencionistas. Há outras formas, não há? Retiro-os da base e recalculo. Terceira hipótese é o que faz a Católica. A Católica faz duas coisas. A primeira coisa que faz é pergunta às pessoas que dizem que não sabem, pergunta, mas há algum partido no qual esteja inclinado a votar? E essa, bem, eu digo que faziam, eu não tenho a certeza absoluta que tenha sido isto, mas estou a descrever uma prática que tem sido comum na Católica. E essas pessoas que dão uma inclinação são tratadas como tendo um voto. E a segunda coisa que a Católica faz é que concentra-se apenas nas pessoas que dizem que têm a certeza que vão votar. Ok? Faz uma pergunta com uma escala, dizendo, de certeza que não vai votar, é provável que não vai votar, é provável que vai votar, e concentra-se nos que têm a certeza. E a razão para eles fazerem isto não é uma razão subjetiva. É uma razão que decorre do facto de nós sabermos que é difícil medir a abstenção nas sondagens e que muita gente que nos diz que vai votar, em muitas eleições acaba por não votar. Portanto, concentram-se, digamos, nos mais mobilizados. Depois há a última opção, que é aquilo que nós fazemos no ICS-ISCTE. Nós temos os indecisos, eles não nos dizem que intencionam votar, mas dizem muitas outras coisas. Dizem se votaram em eleições anteriores, dizem o seu sexo, a sua idade, o seu rendimento, a sua instrução, e nós usamos essas características para imputar, é o termo técnico, uma intenção de voto baseada nas características daqueles que declararam uma intenção de voto. Isto, pronto, não sei se... Estou claríssimo. E a minha pergunta é, pode ser aí que a falha acontece ou não é provável? Qual é a dificuldade aqui? Vou falar do nosso caso. Nós fizemos esta imputação e eu depois fui comparar os resultados depois da imputação com os resultados como se os tivesse tratado como abstencionistas a todos. As diferenças são muito pequenas. Salvo erro, o PS perdia um ponto e os outros brancos e nulos cresciam um ponto. Podemos concluir o contrário. É que teria que ser ainda mais fino do que é para chegar lá. Bem, mas é que o problema é que tratar como abstencionistas não é nada fino. É o contrário disso. É não usar a informação que se tem sobre as pessoas. Enfim, estas opções todas, já agora falando da Católica, que me parece ser um caso em que de facto olhamos para os resultados brutos e a diferença era maior, e depois destes dois procedimentos que eu descrevi, a diferença comprime. Nós dizemos assim, foi um erro, não deviam ter feito isto. O problema é que quando fizeram isto em eleições anteriores, correu-lhes bem. Tu estás sempre e desta vez correu-lhes mal. Ignorando Lisboa, não é? Mas, estou a falar de legislativas. Sim. Já vai a Lisboa. Eu Lisboa, como nós não fizemos sondagens de véspera para Lisboa, eu acabei por não acompanhar tão bem o que é que os outros iam fazendo. Sim, os resultados, mas não do ponto de vista técnico. Portanto, isto para dizer o seguinte, claro que pode ter estado aí. Mas a solução
não é dizer vocês agora para a próxima vez atribuem os indecisos todos ao PS porque isso é que vai dar certo. Porque isso não é solução nenhuma. Pelo lado do resultado dos partidos, as sondagens apresentam sempre outros dados. A confiança no líder, a satisfação com a condução do país ou a economia, etc. Sabemos da importância desta identificação com a liderança, que faz, aliás, com que as campanhas sejam cada vez mais personalizadas. Como é muito relevante, a opinião que as pessoas, por exemplo, têm sobre o líder é muito... Não diria que é tanto ou mais, mas como a proximidade em relação ao partido, sim, mas tem muita, muita importância. Mas isto é depois ignorado pela comunicação social. Ou seja, que se concentra quase exclusivamente na intenção de voto. Há um trabalho a fazer na formação dos jornalistas, na forma como tratam as sondagens? Há sempre, não é? É sempre possível, é sempre possível fazer melhor. Não, eu acho que aqui há muitas responsabilidades partilhadas. Mas vejamos, os jornalistas na comunicação social, em relação às sondagens, isso não se passa apenas em Portugal, passa-se em todo lado. Há uma espécie de viés em direção à mudança. Porque se não for mudança, não é notícia. Isso, aliás, também se nota nos pequenos partidos, na forma como novos partidos são tratados, ganhando uma relevância... novidade. Mas isso eu digo a comunicação social, mas nem as pessoas que analisam isto de um ponto de vista académico escapam disso, porque de facto o que é novo é apaixonante. É uma coisa que se quer perceber, que se quer compreender, que se quer dar saliência. Há um preço a pagar por aqui, que é quando, por exemplo, as sondagens, nós tivemos isso ao longo de 2 anos praticamente, ao longo de 2 anos nas sondagens que fizemos, aquilo não mudou nada. A única coisa que mudou era o Chega a subir em relação aos resultados que teve em 2019. E a Iniciativa Liberal. E um pouco mais tarde a Iniciativa Liberal. O resto estava incrivelmente estável. O que é que começa a acontecer a 2 meses da eleição? Começa a avaliação de Rui Rio a subir. Costa não desceu particularmente, mas Rui Rio começa a subir. Começa na comparação, e nós fizemos esse exercício, colocámos as mesmas perguntas que tínhamos feito em 2019, colocámos agora a avaliação da economia a ser mais desfavorável, compreensivelmente, tivemos uma pandemia, mas apesar de tudo é importante. A avaliação do Serviço Nacional de Saúde mais desfavorável. A avaliação da situação da corrupção mais desfavorável. Portanto, começamos a apanhar sinais de descontentamento. No entanto... Mas espera, e para além disso, começamos a apanhar nas próprias intenções de voto, isso foi uma coisa que aconteceu com todas as empresas, é um fenómeno que começa em dezembro, uma diminuição das intenções de voto no PS e um aumento de intenções de voto no PSD. E, portanto, no que é que as pessoas se concentraram? Não se concentraram no facto, ou não se concentraram tanto no facto de António Costa continuar, apesar de tudo, a ser mais bem avaliado que o Rio. O que faria tocar qualquer sineta, porque quando tu vês que a popularidade do Primeiro-Ministro mantém-se alta, faz-te estranhar... Mais alta, não particularmente alta. Sim. Faz-te estranhar uma súbita probabilidade de derrota. Não é comparável, tu aí não acompanhaste, como Lisboa, em que se sabia que a avaliação do Medina não era muito boa. Claro, ou seja, que o Medina julgava de alguma forma, a imagem dele julgava contra as intenções de voto do Partido Socialista. Aqui, eu devo dizer-te que olhei sempre com estranheza, até porque tenho aquela formação que acha que as condições económicas e sociais são mesmo muito importantes para as decisões políticas, e achava estranho, aliás, disse várias vezes em algumas conversas, se o António Costa perder, tem que vir vários cientistas políticos a Portugal debater como é que alguém, no momento em que não há crise económica, em que o desemprego está em níveis mínimos, que a avaliação da gestão da pandemia, todos os estudos dizem que é boa, de repente perde umas eleições. Como é que isso acontece? E a minha pergunta é se também não há no vosso trabalho pouca, e sobretudo dos jornalistas, porque aí é a forma como apresentam também, ponderação política, qualitativa, por assim dizer,
dos dados Não, que se recebe. tu sabes qual é o problema? É que... Quando eu estou a dizer qualitativo é perceber, Sim. há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Sabes qual é o problema? O problema, não estou a dizer que também existe na academia, o problema é que depois das coisas acontecerem toda a gente percebe quais foram as razões. Sim, eu até conheço pessoas que tinham a certeza que o Costa ia perder e depois passaram a achar que é evidente que ele ia ganhar. É evidente. E portanto, antes é mais complicado. E quando olhas para as coisas antes, o que é que tu vês? Bem, vês aquilo que tu estás a dizer. A avaliação que as pessoas têm, seja medida em termos de simpatia, a avaliação, seja do que for, de Costa era superior à de Rio, não é? Mas também vês as coisas que eu te disse antes. Também vês que a avaliação da economia, do Serviço Nacional de Saúde, da corrupção, era mais negativa do que era em 2019. E também sabes, porque estudas estas coisas, que o tempo, independentemente de qualquer outro fator, é um fator de erosão na popularidade e no apoio aos partidos de governo. E também sabes que, apesar de a pandemia ter, obviamente, servir como uma explicação óbvia, exógena, para os problemas do país a curto prazo, nem toda a gente desresponsabiliza os governos. Portanto, tu sabes essas coisas e sabes tantas coisas que depois da eleição selecionas aquelas que vão de acordo com aquilo que aconteceu e excluís as outras todas. Antes, e especialmente quando olhas para eleições há muitos anos e há muito tempo, e para tudo o que se escreve sobre eleições e para todas as teorias contraditórias, é muito mais difícil tu olhares, o Costa é mais popular, portanto isto deve querer dizer que estes resultados são impossíveis e ele vai ganhar. Isso não funciona assim. Podes não concluir isso, podes de repente perceber que pode haver ali um problema qualquer nas sondagens. Claro que pode haver, mas chegar à conclusão, isso está errado, mas perceber, há aqui está a acontecer aquilo, qualquer coisa estranha que nós temos que perceber. Mas uma eleição é um resultado de tantas forças tão contraditórias entre si, muitas vezes. E portanto é muito difícil selecionar um fator e dizer isto é, digamos, o sinal vermelho que me diz que há aqui qualquer coisa que pode mudar. E mais, e volto a insistir, eu escrevi um livro sobre sondagens em que passo 3/4 do livro a dizer o que é que pode correr mal. Não é? E portanto não estou aqui e tento não desresponsabilizar, ou melhor, tento não estar a vender o argumento de que aquilo está sempre bem. Não, a probabilidade é que esteja mal. Não é? Às vezes até nos espanta como é que aquele padrão de que falávamos há pouco, 6 eleições seguidas, as eleições praticamente iguais aos resultados da sondagem, como é que é possível, com tanta coisa que pode correr mal? Mas eu não posso deixar de dizer, também não posso deixar de colocar a hipótese de que em grande medida aquilo que nós medimos todos a uma semana da eleição podia não estar muito longe da realidade. E aquilo que observamos, mais de 300 mil pessoas a votar e voto útil, pode ser uma explicação, não digo suficiente, não acredito que seja suficiente, mas uma explicação que explica em grande medida a diferença entre sondagens e eleições. Acho que não podemos excluir isso, não podemos excluir. O ICS não fez esse trabalho, mas foram apresentadas diariamente pela CNN, Tracking Polls. Na primeira semana de campanha, elas condicionaram jornalistas, comentadores e candidatos. Antes de tudo, qual é a função deste instrumento e se foi usada corretamente? A função da Tracking Poll é de mostrar tendências. Mas, infelizmente, para a comunicação social é a função de gerar notícias. Gerar notícias todos os dias sobre sondagens. E eu acho que as sondagens podem gerar notícias todos os dias, não é impossível, mas não é acrescentando 150 inquéritos por dia, não é? Porque aquilo que acontece... Há muitas pessoas que não sabem, aliás, nós falámos aqui na outra vez que falámos de sondagens aqui, saem 150, entram 150 ou o que seja, neste caso era 100, 600, portanto vai renovando dia a dia. Um quarto sai e entra, portanto basta de repente entrarem mais pessoas como ainda por cima penso que é aleatória sem nenhum critério especial, a probabilidade de haver um desvio, que não quer dizer rigorosamente nada, a não ser a mudança do universo, é gigantesca. Não, aqui o problema é que tu tens um partido que passa de 4,5 para 4,8 e depois tens uma notícia sobre a subida deste partido. Essa subida não tem qualquer expressão estatística. Quer dizer, não quer dizer nada. Tanto podia, se fizesse outros 150 ao mesmo tempo, podia ter descido 0,3 em vez de subir de 0,3. E desse ponto de vista, faz algum sentido publicar diariamente os resultados
de uma coisa que devo dizer foi apresentada sempre como a sondagem diária. Foi assim que foi apresentada. Pois, eu conheço muito bem o responsável pelo estudo. Há um link na CNN. Vou dizer, é pitagórica. Sim, o Alexandre Picotto. Há um link na CNN que explica muito bem o que é que aquilo faz. Eu andei nas redes sociais a partilhar esse link para dizer, meus amigos, parem de fazer esta análise, que isso não serve para isso. Mas eu receio que seja quase impossível evitar que as leituras que se fazem naqueles resultados diários seja uma leitura que não corresponde à realidade. Daí a minha pergunta, faz sentido torná-la pública diariamente? Se aquilo é para ver tendências, diariamente tem pouco interesse. Tem interesse para os partidos, para perceberem exatamente, estamos a subir, estamos a descer, não é para perceber estamos nos 35,5 ou estamos nos 37. Não, e mesmo essas conclusões que tirem dia a dia, estamos a subir ou a descer, podem estar erradas. Ao fim de uma semana conseguem perceber se é uma tendência consistente ou não, basicamente. Eu ficaria mais confortável, agora como cidadão, com a divulgação diária desses resultados, se as amostras fossem significativamente maiores. Ou seja, se a cada dia a renovação não fosse 150, mas fosse, vamos dizer, de 400. Não é? E tivesses se 2.000 inquiridos ou uma coisa assim. E se quando esses resultados saíssem, houvesse o cuidado, porque há testes estatísticos que se podem fazer que não são muito complicados, de assinalar apenas aquilo que fosse estatisticamente significativo. Portanto, aquilo que mudanças que é muito improvável que sejam fruto do acaso e que é muito provável que reflitam uma mudança real. Esse trabalho eu acho que deveria existir. Os resultados para a Câmara de Lisboa foram uma surpresa, tão grande ou maior do que a maioria absoluta das legislativas, na realidade. Achas que pode ter ajudado a dinâmica do voto útil no PS? Agora já é uma interpretação mais política do comportamento dos eleitores. Que esses resultados dessa sondagem na Câmara de Lisboa, que teve evidentemente impacto nacional, estamos a falar da capital, não é? E de uma coisa muito inesperada, achas que pode ter ajudado a dinâmica de voto útil do PS nestas legislativas, sendo um bocadinho provocador, que Carlos Moedas acabou por tramar Rui Rio? Bem, é especulativo, mas eu próprio escrevi isso a 2 meses da eleição. Eu, 2 meses da eleição, escrevi no Twitter, enfim, quando saiu não a nossa última sondagem, mas a penúltima, falei de algumas coisas que já falámos aqui. O facto de haver avaliações do estado do país que eram mais negativas do que eram em 2019, portanto era um sinal contra o PS naquele momento. Falei, por exemplo, do facto de Rui Rio e a comparação entre Costa e Rio desta vez ser mais favorável a Rio do que era em 2019, mas também disse nessa altura que havia um fator a favor do Partido Socialista, que era esta aproximação e a memória da eleição de Lisboa poderia gerar voto útil. Aliás, devo dizer também, eu na quinta-feira antes da eleição, quando vim ao Jornal da Noite falar dos resultados, eu vim dizer 3 coisas. Primeiro, segundo a sondagem, é impossível dizer quem vai à frente. Segunda coisa, esta percepção pode ter 2 consequências: mobilização e voto útil. Quer dizer, eu não podia dizer mais nada, não é? Mas era bastante evidente que isto poderia acontecer. Eu devo dizer, eu não sou um bom cliente do vosso trabalho de sondagens, porque eu olho para as sondagens exclusivamente desse ponto de vista. Sim. Ou seja, quando olho para uma sondagem, a única coisa que penso realmente é que efeito é que isto vai ter nos eleitores. Como item de informação, não é? Ou seja, que efeito político é que isto vai ter nos eleitores. Não tenho propriamente pressa em saber os resultados, portanto olho para aquilo sobretudo como... Mas há outras coisas para ver que nem sequer são os resultados. Mas essas são mais interessantes de ver depois das eleições, com coisas um bocadinho mais aprofundadas. Algumas das perguntas que vou, aliás, fazer mais à frente. A sondagem do ICS, publicada no Expresso no início de novembro, dava 40% para o Partido Socialista, 26% para o PSD, 10% para o Chega, 6% para o Bloco e PCP, e 2% para a Iniciativa Liberal. Devíamos ter parado aí, é o que tu estás a dizer. A minha pergunta é se, apesar de tudo, não, por acaso agora até é outra coisa, se, apesar de tudo, os resultados estão aqui mais próximos da realidade, e a minha pergunta, essa campanha influencia o sentido de voto muito menos do que nós pensamos? Pois isso é muito engraçado, porque eu queria falar de 2 coisas que conheço, que estudam precisamente e que defendem um bocadinho essa ideia. Há um paper antigo, um estudo antigo que se chama Waking Up in the Poll Booth, que é acordar na mesa de voto, né?
E a ideia que mas para o caso inglês, não, os dados não são para Portugal, a ideia que esse estudo defende é que as sondagens feitas mais ou menos a 2-3 semanas da eleição acabam por estar mais próximas do resultado que tudo aquilo que vem a seguir. É como se tudo aquilo que vem, é como se essa sondagem a 3 semanas medisse aquilo que é sólido, não é? Aquilo que reflete as predisposições das pessoas, e tudo o que vem a seguir é ruído, e quando chegamos ao dia as pessoas votam de acordo com aquilo que é sólido nelas, com as suas opiniões, com as suas predisposições, com a opinião que foram formando ao longo de Imagina não ser que aconteça qualquer coisa de absolutamente extraordinário. Claro. Isso é um estudo que de facto defende um bocadinho essa ideia. A outra coisa que parece-me, por acaso, intuitivamente, parece-me fazer sentido. Faz sentido. O problema é que há estudos que mostram o contrário. Isso é sempre. Como é que os académicos teriam trabalho se não fosse assim? Claro. Não, mas deixa-me só dizer mais isto. Aqui há uns anos, até no rescaldo de uma situação semelhante à que houve aqui, que foi as europeias de 2009, em que no fundo todas diziam, ou todas indicavam, uma semana que o PS tinha mais intenções de voto e depois ganha o PSD. Eu e o Luís Aguiar Conraria e o Miguel Maria Pereira pegámos algumas centenas de sondagens e fomos analisar várias coisas, inclusivamente esta questão que estamos aqui a falar, que é a relação entre a distância da sondagem do trabalho de campo em relação ao dia e a aproximação dos resultados em relação aos resultados reais. E o que acontece nesse estudo não é aquilo que eu acabei de escrever, ou seja, as sondagens que são feitas muito perto da eleição estão mais perto do resultado da eleição, mas a relação não é linear, ou seja, há muitas sondagens pelo meio que se afastam do resultado mais do que sondagens feitas anteriormente. Não sei se me faço entender. Sim. Portanto, não é exatamente o resultado do paper do Goodin, mas é um resultado parecido, no sentido em que há muita coisa que acontece na campanha que acaba por ser neutralizada em parte no fim. Agora, não deixa de ser verdade, e já falámos sobre as legislativas, e é verdade em Portugal. Eu, na verdade, eu vejo até por mim. Eu quando tenho indecisões de voto ao longo da campanha, de facto, se olhar para trás, acabo sempre por votar no partido em que tinha pensado inicialmente votar. Não, eu acho que isso é perfeitamente plausível. O problema aqui é que em Portugal, nos dados que nós conhecemos, de facto, as sondagens feitas o mais perto possível são as que estão menos longe. Esta eleição foi de facto muito diferente, como toda a gente percebeu. O New York Times publicou os maiores estudos de sempre, efetuados em estados decisivos, dizendo que o perfil do eleitor de Trump não estava a ser apanhado nas sondagens. Citaram a reticência crescente das pessoas com menos estudos e hipóteses económicas em responder às sondagens, levando a um enviesamento que sobreestimava o Partido Democrata. Isto nos Estados Unidos, claro. Notamos um fenómeno idêntico em Portugal ou não existe? Isso não existe em Portugal? Eu não tenho indicações de que isso existe em Portugal, mas tenho indicações de que o problema da não resposta é um problema muito real. Portanto, vamos lá ver. Já agora, voltando um bocadinho atrás, eu há pouco falei do Reino Unido e do tipo de estudos que se faz no Reino Unido para perceber, quando há situações destas, qual é a sua principal razão. Na última eleição havia a possibilidade de que fosse precisamente a ideia do late swing, não é? De que a diferença entre sondagens e resultados tivesse sido causada por mudanças. Eles foram reinquirir as pessoas que tinham inquirido e perceberam que esse não era o problema. O problema era na amostra. E qual era o problema da amostra? Era um problema parecido com esse. Ou seja, as pessoas que participam, que aceitam participar na sondagem, são diferentes das pessoas que não aceitam. No caso americano, sem dúvida, as sondagens também não têm corrido muito bem, e uma das razões por que se julga que não têm corrido muito bem é que o eleitorado de Trump, ou uma parte do eleitorado de Trump, não só pelos seus recursos económicos e educacionais, mas também pela ideia de que as sondagens são, digamos, um produto do mainstream media que está contra eles, não é? E que é democrata e que é esquerdista, recusam participar nas sondagens. Ora, o resultado disso é que depois as amostras não podem ser representativas da população. O que é que se sabe cá? Não se sabe muito. Esta questão, que eu saiba, não está muito investigada. Eu próprio nunca olhei muito profundamente para ela. E as indicações que nós temos é do fenómeno contrário.
ou seja, que é mais fácil obter a colaboração de pessoas com baixos níveis de rendimento e com baixos níveis de instrução do que obter a colaboração de pessoas com altos níveis de rendimento e altos níveis de instrução. Mas isso é a percepção que havia até agora. Se calhar temos de voltar a olhar para isso e rever. Uma coisa é certa, as taxas de resposta aos inquéritos são baixas. Nós tivemos no último inquérito uma taxa de resposta, salvo erro, 30%. É muito baixo. Quer dizer, é bastante alta para o que é costume, mas é baixa em termos absolutos. Isso significa que houve 70% das pessoas que potencialmente... Vocês fazem isso como? Por telefone? Por As nossas fixo? São presenciais. Presenciais? Sim. Por telefone fixo, imagino que criam um enviesamento absoluto. São muito maiores. Claro, mas repara... eu não conheço nenhum jovem que atenda um telefone fixo. Mas hoje em dia, as sondagens telefónicas, nenhuma conta apenas com telefones fixos. Também usam telemóveis. Claro que nós conhecemos isto. Quer dizer, nos Estados Unidos a taxa de resposta às sondagens telefónicas é menos de 5%. Aqui é difícil saber, porque elas são reportadas de formas diferentes. É um bocado difícil perceber qual é a taxa real de resposta. Nos Estados Unidos há uma norma e toda a gente sabe o que aquilo quer dizer. Mas é potencialmente um problema, porque o que isto significa é que nós estamos a ter amostras representativas das pessoas que gostam de responder a sondagens. Sim. E essas pessoas podem não ser representativas do resto da população. Muitas delas provavelmente não são. Já com convicções mais fortes. Claro, claro. Para terminarmos o assunto das sondagens e falarmos dos resultados, embora os prazos variem entre um mês inteiro e apenas 24 horas antes do dia das eleições, 16 países da União Europeia proíbem a apresentação de relatórios de sondagens durante a campanha eleitoral. Em França não são permitidas na última semana, uma imposição que na realidade nem sempre é cumprida. Em Espanha também não, salvo erro. O caso português, sem qualquer limitação, é mais raro do que se pensa. A existência de tracking polls diárias, erradamente apresentadas como sondagens, como já falámos aqui, Portugal deve ser o único caso que eu tenha verificado que o faça na comunicação social. Estamos a falar da União Europeia. É precisa mais regulação ou mesmo alguns limites na apresentação de estudos nos últimos dias de sondagens? Sei que não és jurista, mas és um interessado. Sim, sim. Se achas que devia, apesar de tudo, regular-se um pouco mais isto? Porque tem um impacto. Tem um impacto político, claro. Não é? Regular mais. Isso é algo que tem acontecido ao longo dos últimos anos e que, a meu ver, teve efeitos positivos. Em que é que consistiu esta regulação? Consistiu na obrigatoriedade do depósito de todo o material na entidade reguladora para a comunicação social, consistiu num esforço para normalizar o tipo de informação que é fornecida. Claro, pronto, nós sabemos, a ficha técnica aparece lá com umas letras pequeninas, mas o objetivo de ter a ficha técnica pública não é que as pessoas todas vão ler, é que ela esteja lá. É que seja escrutinada. E que seja escrutinada e que quem Sim, saiba alguma coisa. Eu vejo as fichas técnicas claro. E serve-me para dar ou não, eu, enquanto comentador, dar ou não dar relevância àquela sondagem. Vemos a dimensão da amostra, podemos ver esta coisa da taxa de resposta, de facto, eu acho que continua um problema, porque eu vejo números que percebo imediatamente que aquele cálculo foi diferente, não é? De uma sondagem para a outra. Era bom que houvesse alguma normalização. Mais regulação em que sentido? O que é que poderia ser? De proibir determinado tipo de sondagens? Ou proibir todas? Por exemplo, na última semana? Sim. Imaginando isso. Eu acho que é uma coisa que se pode discutir, sinceramente. E se calhar mais de uma semana, um mês, aquilo que nós quisermos, não é? Podemos discutir isso. Já houve mais limitações do que existe hoje, não é? Já. Agora, eu lembro-me que as sondagens não eram possíveis no fim da campanha. Não me lembro exatamente qual é que era o prazo, mas havia uma fase de proibição. Eu vou dizer o que é que vai acontecer se houver proibição. Uma das coisas que vai acontecer é que vão aparecer números clandestinos. Sobretudo agora com as redes sociais, torna isso. Que ninguém sabe se as sondagens existem, se não existem, quem é que as fez. Quer dizer, já aparecem, só que geralmente são desmentidos muito rapidamente por sondagens. E não vão estar depositadas em sítio nenhum. E vão ser, como em Espanha, um jornal de Andorra que as divulga e põe umas frutas que é para nós sabermos imediatamente que fruta é que corresponde a cada partido. Isso é bom ou isso é mau? A mim não me parece muito bom. E depois há uma outra questão. Essa é uma questão mais
filosófica e difícil de discutir, mas que vale a pena pensar. Eu compreendo que as pessoas que não queriam que o PS tivesse uma maioria absoluta, mas que votaram no PS para que o PSD não ganhasse, sejam frustradas. Compreendo, não era esse o resultado que queriam. Evitar andar de transportes públicos ao lado delas. Queriam outra coisa. Queriam outra coisa. Não é só queriam outra coisa. Não é só queriam outra coisa. Basearam-se em dados que consideram errados certo. para o seu voto. Consideram errados sem saberem se estavam, mas pronto, consideram. Agora vamos imaginar o cenário contrário. Não havia sondagens. A última sondagem que tinha aparecido era aquela que tu falaste, que dava 40-26. Estava tudo certo. Estava tudo certo, pois, mas as pessoas que achavam que o PS ia ganhar não iam votar porque a coisa estava garantida e no dia seguinte Rio era primeiro-ministro. Gostavam disso. Foi o que aconteceu em Lisboa. Percebes o meu ponto? Uhum. O facto de haver esta informação e das pessoas tomarem decisões na base nela, as pessoas vão tomar sempre decisões na base da informação que existe. Na realidade, eu vou dizer uma coisa. Tentando puxar pela minha memória, nós tendemos sempre a adocicar um bocadinho a coisa, mas olhando, eu tive atividade política muito cedo e as sondagens não tinham nem por sombras a importância que têm agora e o voto era menos tático do que é agora. E uma das razões porque o voto se tornou tão tático não é só porque as pessoas se tornaram mais táticas, é porque há muitas sondagens que puxam e que fazem, aliás, do taticismo do voto o tema central das eleições. Ou seja, hoje, aliás, tu vês no discurso político dos líderes apelarem durante a última semana ao voto tático. Coisa que não acontecia. Vota neste para ficar em terceiro, vota em mim para impedir a maioria, para condicionar, e não, como era geralmente, aquilo que na realidade seria mais saudável, que é vota em mim porque eu sou aquele que tem as melhores propostas. E as coisas puxam. Claro que o voto tático continuará sempre a existir. Sim. O que eu estou a dizer é que puxam mais para uma coisa, mais para outra. Mas vamos lá, por isso é que isto são discussões diferentes, não é? Temos a primeira discussão de todas, que é as sondagens estavam erradas ou não estavam. Certo, essa já fizemos. Eu gostava de um dia, espero que possamos um dia ter uma resposta a essa pergunta, mas vai ser muito difícil. Mas tudo bem, podemos ter opiniões sobre isso. Agora, temos uma outra questão que é: as pessoas devem ou não basear a sua decisão na base desta informação? Claro que se a informação estiver errada, é um problema. Mas porquê que o voto tático é um voto pior, menos saudável? Não, tu disseste há bocado, as pessoas, o voto saudável é as pessoas votarem nas coisas que gostam. Isso é o que eu acho, não é indiferente. Pronto, está bem. Indiferente. Não, isso é o que eu acho, é indiferente. De facto, é indiferente. Cada um acha o que é mais saudável para o seu voto. O que eu estou a dizer é: cria uma dinâmica mediática em que o voto tático, em que o apelo ao voto tático esmaga tudo o resto, e isso é induzido pela publicação permanente de sondagens. É só isso que eu estou a dizer. Sim. Pronto. Não, eu pessoalmente não acho saudável que a cobertura das eleições seja completamente dominada, como já é há muito tempo, pela corrida de cavalos. Pois. Claro que não. Claro que não acho isso positivo. Mas também acho perigoso irmos pelo caminho de dizer, não, o voto genuíno, o voto sincero, eu votar naquela pessoa ou naquele programa ou naquela proposta do qual me sinto mais próximo, isso é que é, digamos, o voto que nós queremos na democracia. Não é perigoso. Eu não tenho de decidir quais são os critérios dos cada outros. Um decide como quer, claro. E deve ter os instrumentos para fazer. E o que eu quero, o que eu dei há bocado o cenário, que é um cenário hipotético, de não haver sondagens, do PS parecer ganhador à partida, e disto poder não mobilizar as pessoas do Partido Socialista e de outros partidos para evitar uma vitória da direita e a direita ganhar, imagina a frustração que isso geraria. Quer dizer, as pessoas criticam sempre as sondagens. Eu, como disse, eu volto a dizer, eu não quero ser excessivamente defensivo, volto a dizer, eu acho que as sondagens podem ter imensos problemas, mas as pessoas criticam as sondagens quando não gostam do resultado. Eu, por acaso, até que eu tenho ouvido críticas. Agora, eu tenho até ouvido críticas das sondagens, pessoas que gostaram do resultado. Eu tenho ouvido pessoas próximas do Partido Socialista e do Partido Socialista a criticar a sondagem e, como é evidente, ficaram contentes com o resultado. Claro. Porque percebem que, neste caso, salta muito à vista
que as pessoas que fizeram o voto tático tiveram a sensação que estavam a combater uma coisa. Há muitas pessoas que queriam combater duas coisas. Sim. São mesmo muitas, não queriam nem uma maioria absoluta, nem que o PS perdesse as eleições. E sentiram que os puseram a combater o fogo no sítio errado, não é? Sim, claro, mas é que as pessoas, o problema do resultado final do voto é que, aliás, é uma virtude das eleições, é que não pode ser coordenado. É muito difícil coordená-lo. Claro, felizmente. E, portanto, o resultado final depende de uma agregação de decisões individuais. Mas deixa-me só dizer isto. Eu acho que esta questão de saber se devemos ou não ter sondagens na campanha é uma questão importante. É uma questão que deve estar em aberto. A minha principal razão, não tenho uma opinião fechada, mas tendencialmente diria que não. Uma das razões porque não tenho uma opinião fechada foi algumas coisas que tu disseste sobre num tempo de redes sociais, isso não pode ser até mais perverso do que melhor, mas o princípio parece-me bom, mas até nem é por nada disto, é mesmo para permitir que pelo menos os 15 dias de campanha eleitoral sejam, se concentrem do ponto de vista da discussão e do ponto de vista mediático, etc., no debate político. Para mim a maior objeção a termos sondagens na campanha é esta, tem aquilo que falámos há bocadinho, é muito difícil evitar que a comunicação social, que as pessoas que comentam tudo em todo lado não se concentrem... Não estou a perceber com quem é que estás a falar, mas é. Não se concentrem, também de falar das redes sociais, em tudo aquilo que são fontes de informação política para as pessoas, não se concentrem apenas na mudança, não é? e não valorizem excessivamente por muitas coisas que nós precisamos... Por acaso eu estou a dizer, em minha defesa, agora todos podemos defender-nos um bocadinho. Eu não costumo falar bastante de sondagens no comentário político, até exatamente porque acho que o papel do comentador, se não for mero comentador de jogo de futebol, nessa fase é falar do que é mais firme e não do que é mais gasoso. Não, para mim, só para completar, o que me preocupa sobre isto é, eu tenho a experiência de há muitos anos em relatórios, em afirmações públicas, em comentários nas redes sociais, eu dizer, atenção que isto pode mudar tudo, atenção que isto não é uma previsão, atenção que esta mudança não tem significado. E eu percebo que este discurso não tem eco. Quer dizer, é como se não tivesse a dizer nada. A nossa entrevista... E eu percebo porque é que isso acontece. E não sei acho que não é evitável. E se não é evitável, se calhar devíamos pensar se devemos ou não ter este elemento na campanha, que é um elemento que é muito difícil tratar por aquilo que ele é e não por outra coisa qualquer. A nossa entrevista derrapou dramaticamente. Desculpa. Não faz mal, não. A culpa também é minha. Falemos das dinâmicas eleitorais existentes. E a partir daqui já se sabe, temos alguma base de especulação, para não dizer muita base de especulação, porque os dados ainda não são muito sólidos, o trabalho ainda não está feito, mas ainda assim tu consegues ter um olhar atento e mais informado do que a esmagadora maioria das pessoas sobre os números que tens à tua frente. A maioria absoluta ofuscou um dado evidente. A esquerda, no seu conjunto, está em perda. Eu digo que ele é evidente, mas a maioria absoluta fez com que as pessoas pensassem grande vitória da esquerda. Pelo contrário, a esquerda perdeu peso político relativo nestas eleições. É por deslocação... vou sempre dizer pensas, que é por deslocação direta entre PS e PSD, com sucessivas passagens do voto para a direita, que isto sucedeu, ou não há indicação que seja isso? É muito difícil para já responder a essa pergunta. Quer dizer, como saberás, todos os anos em que há eleições, há uma série de universidades que se juntam e fazem um inquérito pós-eleitoral, ou seja, voltamos às sondagens, mas neste caso não é para gerar notícias, é para ir perceber como é que as pessoas votaram e o que é que explica as suas decisões e, em alguns casos, tentar perceber quais são os fluxos, para onde é que as pessoas foram. Infelizmente... Todas as perguntas que te vou fazer nesta fase, para não responder sempre o mesmo a todas, o que é que o teu instinto diz que pode vir a ser desmentido? Olhando para o instinto informado, vamos por coisa assim, que pode vir a ser desmentido por todos estes números. Sim. Eu não excluo a hipótese de uma parte de anteriores eleitores da esquerda não terem ido votar, sabendo que também houve muitos que não tinham votado e que foram para impedir uma vitória do PSD. Não tenho nenhum sinal
Isto, qual é, já agora, quando falamos de sinal, estamos a olhar, por exemplo, para dados a nível agregado de concelhos ou até de freguesias, de ter havido grandes passagens de anteriores de pessoas de concelhos onde a esquerda era mais forte e de ter passado para a direita. Não tenho nenhuma indicação disso. É um pouco... Deslizou, foi? Quer dizer, em geral, volto ao início, já falámos aqui há bocadinho sobre as 1000 teorias que existem sobre porque é que os resultados eleitorais são como são. Eu, se olhar para isto de forma completamente superficial antes de olhar para dados, eu acho que pode haver cansaço. Pode haver cansaço de um domínio da esquerda, mas que não foi suficiente. Que não foi suficiente e foi compensado pelo voto útil à esquerda. Sim, por muito bem sucedida, que aliás na perspectiva das pessoas foi. Isso foi uma coisa que até me deixou um bocadinho perplexo no discurso de Rui Rio no fim. No fundo, a agitar com o medo da geringonça. A geringonça foi uma coisa extremamente popular. Eu devo dizer que é uma coisa que nunca percebi na estratégia do centro-direita. Em toda a campanha, o agitar com o Bloco e com o PCP, não terem percebido que a simetria, agora não vou discutir se ela existe, eu acho que ela não existe, mas não interessa, entre a direita à direita do PS, a direita à direita do PSD e a esquerda à esquerda do PS, não existe nas cabeças das pessoas, e uma das principais razões que não existe chama-se geringonça. As pessoas não a sentiram. Claro, por muita desconfiança que houvesse em 2015 sobre o sucesso dessa solução e o que ela podia trazer, e muita gente estaria certamente hesitante nos jornais, mas também na opinião pública, isso foi completamente vencido. Aliás, nós temos dados sobre isso. Quando olhamos para... A geringonça é popular no centro, acho eu. Popular no centro. Absolutamente. E portanto, isto para dizer, como é que esta conversa começou foi porque é que a esquerda perde peso. É mais fácil explicar porque é que cada partido concreto perde peso. A esquerda como um todo tem mais dificuldade em explicar. É a primeira vez que o PS sobe enquanto o conjunto da esquerda desce. Que eu vi, acho que é mesmo a primeira vez que, por menos em eleições legislativas, não fui verificar as europeias, mas tenho ideia que também é quase uma regra que não é, aliás, igual na direita, mas na esquerda é. Isto quer dizer que estas eleições foram marcadas pelo voto útil e pelo castigo ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que essa é a grande marca destas eleições. Pronto, uma coisa que tu vês, e já várias pessoas apresentaram esse tipo de gráficos e de resultado, quando comparas a evolução de 19-22 do PS e a evolução de 19-22 do Bloco de Esquerda mais a CDU, vês uma correlação que não é fortíssima, mas é clara, que é onde o PS mais subiu, foi onde o Bloco e o PCP mais Isto foi a primeira vez que isto aconteceu. Não sei dizer se foi a primeira vez. Eu lembro, aliás, de ter dito que a estratégia de pedir a maioria absoluta tentando ir buscar votos ao Bloco e ao PCP era um erro do PS, porque isso nunca aconteceu na história. Enganei-me. Quer dizer, não me enganei, nunca tinha acontecido na história. Não, mas lá está, claro. Há sempre uma primeira vez para tudo. Não, mas deixa-me dizer, em retrospectiva, nós dizemos, estavas errado, mas se calhar ter continuado a pedir a maioria absoluta não era uma grande estratégia. Não é? Eu estou absolutamente convencido que António Costa teve a maioria absoluta, porque parou de a pedir, 2 porque as pessoas passaram a achar que ela era impossível. Certo. Acho que isso contou bastante. Mas isto para dizer, claro que uma grande explicação do que se passou deverá estar na passagem de pessoas do Bloco de Esquerda e do PCP para o PS. Não sei se essa passagem tem as mesmas razões. A gente já vai falar sobre o movimento. A abstenção caiu muito. E aí acho que já disseste que não sabes, não é? Para onde é que foi esse voto da abstenção, mas eu já vi algumas coisas. A minha pergunta é se foi para o voto útil, tanto faz, PS ou PSD, e eu já vi algumas coisas a dar a entender que poderiam, muitos abstencionistas terem ido para o Chega. Há algum dado que te permita dizer isso? Não, neste momento não. Esta parte, vamos lá ver se não é rápida demais. Pois é que eu vou, é muito difícil. Mas também, mas já há algum... Hesito muito, sim. Eu posso dizer uma coisa? Queres que eu diga uma coisa sobre isso? Quero. Portanto, eu acho que essa questão vai ser uma das questões que vai interessar precisamente a quem puder daqui para a frente lidar com dados sobre o comportamento de voto nesta eleição. Posso dizer que se isso acontecer não seria a primeira vez, neste sentido. O caso holandês, se calhar, é o caso mais que na ciência política nós sabemos que é mais representativo disto. Digamos, o homólogo do Chega na Holanda, o Partido da Liberdade, é um partido que não se constituiu, obviamente, apenas, a sua base não é apenas de anteriores abstencionistas, mas que tem muitos anteriores abstencionistas.
tem pessoas que não tinham o A hábito de votar. extrema-direita costuma buscar abstencionistas. Neste caso, claramente, Sim. e há alguns outros exemplos. De tal forma, isto é uma coisa curiosa, uma das perguntas que nós fazemos às pessoas, em alguns inquéritos, é: qual é a probabilidade de alguma vez votar neste partido? E pomos uma lista de partidos. Essas pessoas, quando lhes perguntamos, põem esse partido no 10 e os outros todos no 0. Ou seja, entraram para a arena eleitoral por causa desse partido e não contemplando nunca a hipótese de sair desse partido. E, portanto, nós estamos curiosos para perceber qual é, digamos, a parte do eleitorado do Chega que pode ter as mesmas características. Mas ainda não sei responder a essa pergunta. O PS e o PSD nunca tiveram grandes diferenças de perfil sociodemográfico dos seus eleitores. Mas nestas últimas eleições vimos, na comparação dos inquéritos pré-eleitorais, portanto aqui podes falar um bocadinho, uma clivagem, com o PS a ter vantagens muito substanciais no eleitorado mais velho e dificuldades nas pessoas com nível de formação e rendimentos mais elevados. Isso é uma coisa que se fortalece em 2015, não é um fenómeno? É essa a minha pergunta. É sinal de maior polarização política, como tem vindo a acontecer noutros países, ou corresponde às circunstâncias? Digo as duas circunstâncias. Pedro Passos Coelho, geringonça. Ou seja, mais velhos. Pedro Passos Coelho, isso parece que é um dado quase impossível de contornar, que a direita, depois de Pedro Passos Coelho, perdeu o voto mais... Não perdeu todo, claro. O voto mais velho. E geringonça, que teve um efeito muito diferenciado nas pessoas com rendimentos mais baixos e nas pessoas com rendimentos mais altos. Achas que são estes dois acontecimentos que criam esta... Bem, a resposta mais fácil é há uma coincidência temporal com esta mudança, não é? Eu e o João Cancela temos um trabalho em que fomos olhar para os estudos pós-eleitorais todos desde 2002 até 2019 e fomos ver este tipo de coisas. Qual é a relação entre a instrução e o voto? Qual é a relação entre o rendimento e o voto? Qual é a relação entre a idade e o voto? E 2015 marca de facto uma diferença. Em alguns casos até começa logo em 2011. E qual é a diferença? Portanto, são estas duas coisas, não é? Troika, geringonça. São os eleitorados do PS e do PSD a começarem a ficar diferentes, ou cada vez mais diferentes. De facto é verdade que havia alguma indiferenciação anterior. Por exemplo, uma coisa que parece estranha, mas é verdade, o PSD sempre dependeu bastante daquilo que nós chamamos a classe trabalhadora, de operários industriais. Não tanto como o PCP, não tanto como o PS, mas tinha uma parte muito importante desse eleitorado. E começamos em 2011, esta separação começa a abrir. Abre-se em quê? Em três coisas. Na idade, com o PSD a ter cada vez mais dificuldades em ir buscar o eleitorado mais idoso, não é? Vê-se no rendimento, com, digamos, a curva que relaciona o rendimento com o voto do PSD a tornar-se mais inclinada. O que é que isto quer dizer? Com o rendimento a ter um efeito maior no voto no PSD, com o voto a conseguirem ir buscar eleitores de alto rendimento, mas com dificuldade ir buscar eleitores de baixo rendimento, e na instrução. Aliás, porque rendimento e instrução não estão perfeitamente correlacionadas, mas têm alguma correlação. Desta coincidência temporal tiramos o quê? É mais especulativo, dizer que há uma causa e uma consequência é mais difícil, mas a coincidência temporal torna as coisas mais ou menos evidentes. É a consequência temporal e o conteúdo claro, da própria... Claro. Olhando depois para o conteúdo, temos um PSD claramente mais economicamente liberal, que depois, durante a Troika, no fundo vai dizendo que está a fazer estas coisas a custo, mas ao mesmo tempo ninguém se esquece da frase, a esquerda nunca deixou que se esquecesse esta frase, e além da Troika, e nunca se vai esquecer. E nós sabemos até dos estudos da Troika além da Troika. Não, e sabemos dos estudos da Catherine Maury, das pessoas que ela foi entrevistando, que para muita gente, se bem que isto não fosse dito em público, a Troika era uma espécie de benção disfarçada. Era uma oportunidade. Era uma oportunidade para fazer uma série de mudanças e de reformas que o centro-direita achava que era importante fazer. Há pessoas que o disseram em público. Sim, e há pessoas que o disseram em Macens, público. que foi secretário de Estado dos Assuntos Gerais, disse bem-vindo à Troika, que vai permitir fazer as reformas que não fizemos. Ora bem, isto teve as consequências que teve estas consequências, ou seja, e não é só isso. A certa altura, e o Carlos Farinha Rodrigues já escreveu sobre isto, quer dizer, ele não descreveu aquilo que eu vou dizer, a avaliação política é minha, mas a austeridade não começou com a Troika, nem começou com o PSD. Começou
Começou com os PECs, as pessoas muitas vezes esquecem-se disso. Há dois partidos que nunca se esquecem, que é o PCP e o Bloco, certo, porque justificam porque é que chamaram os PECs, não é? Se bem que, pois, mas já falámos a seguir sobre isso. Não, por acaso podemos falar, porque eu acho que nós também fazemos um bocadinho como dizes com as sondagens. Nós olhamos sempre para o que aconteceu e tiramos as conclusões. Nunca podemos fazer a contra... Claro. É pensar o que é que teria acontecido ao Bloco de Esquerda e ao PCP se tivessem aprovado sucessivos PECs e estivessem estado associados a Sócrates durante todo o período da austeridade. O que é que isso teria acontecido? Existiriam sequer hoje? Claro, é uma pergunta que nós nunca fazemos. É uma ótima pergunta. Mas o que eu estava a dizer era que há algumas medidas específicas que foram tomadas pelo governo do PS e do PSD e do CDS na altura, ligadas ao abono de família, ao rendimento social de inserção, ao suplemento paridade, que não eram necessárias do ponto de vista financeiro. Foram ideológicas. E isso marcou muito, a minha hipótese, digamos, aquilo que eu acho bastante, isso marcou muito a maneira como as pessoas com mais baixos rendimentos e mais velhas olham para o PSD. A minha dúvida, que me inclino para que sim, é se isso se tornou estrutural. É que já passou algum tempo e parece continuar a prevalecer. Vamos ver. Aquilo que o Rui Rio faz é tentar inverter isto. É tentar, e nós aliás já sabíamos deste tipo de estudos que eu tenho falado, que de repente a percepção que as pessoas têm do posicionamento ideológico do PSD e do CDS é de colocá-los muito mais à direita do que aquilo que algumas vezes tiveram. Portanto, eu, quando vi, digamos, o discurso de Rui Rio sobre o partido do centro, o partido moderado, o partido que era verdadeiramente social-democrata, eu interpretei isto como isto é uma tentativa de corrigir isto. Mas depois... Só que isto depois tem... Não basta... Quando as coisas se tornam estruturais, sim, é muito difícil o discurso alterar o que é estrutural, não é? Porque também se torna estrutural dentro do partido, não é só voz. Isto só se corrige no governo, não é na oposição. Claro. Só se corrige com aquilo que se decide e com o que se faz, não é? Eu não vou arriscar dizer que nada mudou nesta relação entre rendimento, educação e voto, porque isso é o que nós vamos ver no estudo pós-eleitoral. Mas se não tiver mudado muito, eu não vou ficar muito surpreendido, porque eu vou pensar redefinir o PSD e aquilo que ele é para estes eleitores e aquilo que ele pode ser para estes eleitores só se vai conseguir fazer do governo, não se vai conseguir fazer da oposição. O PSD ganhou 100 mil votos, penso que foi isso, mas não descolou. E, no entanto, havia a pressão do voto útil. Tu consegues intuir porque é que o PS não conseguiu beneficiar dessa pressão? Porque é que o PSD não conseguiu beneficiar dessa pressão? Porque, bem, o voto na iniciativa liberal é um voto que também ele foi visto como útil, porque, repara, a tendência da iniciativa liberal, como já dissemos há pouco, era de crescimento. E para além disso é um voto, não vou dizer para todas as pessoas que votaram na iniciativa liberal, eu acho que nós conhecemos muito pouco sobre esse eleitorado, a não ser que é um eleitorado desproporcionalmente muito instruído em comparação e muito rico. O rendimento, desproporcionalmente. O rendimento está correlacionado com a instrução. A instrução há de ter uma relação mais forte com o voto, acho que sim, mas lá está, é daquelas coisas que vamos ver a seguir. Mas diria que não era fácil trazer esse voto para o PSD, para este PSD, quando esse voto, esse movimento, esse partido, essas ideias, em grande medida se definiram contra este PSD. Né? Contra o PSD, que afinal é moderado, é centrista, é social-democrata, é estatista, é igual ao PS. Era muito difícil. Este foi, no fundo, o dilema. Há bocado dizíamos, foi sensato deste ponto de vista para Rui Rio tentar redefinir o PSD como um partido muito mais ao centro do que aquilo que era a percepção das pessoas. Mas isto cria um dilema. E o dilema é que, para já, Rui Rio foi combatido sistematicamente dentro do PSD por pessoas que tinham uma visão diferente. E mais do que isso, foi combatido à sua direita, do ponto de vista económico, por uma iniciativa liberal que em grande medida se definiu contra Rio e a favor, no fundo, com uma certa nostalgia, às vezes até, da governação de Passos Coelho. E com um discurso e um programa completamente diferentes e muito opostos àquele que o Rio defendeu. Eu ia falar disto mais à frente. Mas... E, portanto, o voto útil ali era difícil. Mais difícil ainda ir buscar votos ao Chega.
Não é que não tenha acontecido. Isso é outra coisa que, uma das coisas, lá está, hoje em dia ninguém acredita em sondagens, portanto eu até hesito em falar nisto. Mas vocês recordam-se que o Chega chegou a ter votações na ordem dos 10%. Sim. De repetidamente durante algum tempo. E depois chegamos à campanha e aquilo começa a diminuir. Não me surpreende que diminuísse, porque a campanha, no fundo, é como se os debates políticos e os políticos fizeram mais por desmontar o Chega do que a comunicação social. Sim. Durante não sei quantos anos. É verdade. Isso é uma coisa muito interessante que se passou na campanha e que, no fundo, acho que é uma coisa que nos deve, por muito que possamos criticar os debates e a maneira e o tempo que tiveram e... Sobretudo a quantidade de debates também teve um efeito. É que o modelo do André Ventura esgota, porque aquilo é muito repetitivo. Aquilo tem 4 temas. Sim. Não, e quando fizeres quase um debate por dia, a dada altura aquilo deixa de funcionar. Mesmo para quem consuma um modelo muito... A dada altura até se torna um bocadinho cansativo, não é? Claro. Do ponto de vista... Agora, dito isto, havia limites para aquilo que o Rui Rio conseguia fazer, ou que o PSD conseguia buscar o voto ao Chega, porque uma coisa que nós sabemos sobre o Chega é que o Chega é de facto um voto que isso já sabemos pelo menos, que é muito ditado por fatores que nem sequer são tanto económicos ou de condição económica ou de situação económica, são fatores mais culturais. E quando eu digo cultural, aqui digo num sentido mais geral, que é, por um lado, aquilo que nós sabemos, atitudes em relação às minorias, em particular às minorias ciganas, e por outro lado, atitudes em relação ao próprio sistema político. A ideia de que o sistema está corrupto, a ideia de que, precisamente que a ideia de PSD e PS são iguais. Quanto mais o PSD se aproxima do PS, mais fácil é para Ventura dizer, estão a ver, não é? Como aliás disse muitas vezes, estão a ver, aquilo não é o voto da direita. Eu tinha isto mais para a frente, mas vou passar já para a iniciativa liberal. A novidade, eu diria que são a novidade destas eleições, até mais do que o Chega, porque já tinha havido as presidenciais, etc. É um crescimento muito urbano, como se pode ver no mapa de concelhos onde foram a terceira força política. É a marginal de Lisboa e Cascais e litoral do Porto e em algumas zonas mais urbanas de Braga. É por isso que veremos, tu verás quando os números vierem, se é a instrução ou o rendimento, apesar de haver uma correlação, porque há freguesias onde a instrução é muito alta, mas o rendimento não é tão alto, tem a ver com onde há mais classe média, por assim dizer, fazendo o mesmo exercício que se pode criticar quando se fala do Chega, mas eu já lá vou. As freguesias mais ricas, o chega a ter 4 vezes o resultado superior. E Lisboa é boa para isso, porque Lisboa não tem tirando os bairros sociais, já só quase tem classe média e ricos, e depois os bairros sociais. E portanto é boa porque é muito contrastada, ajuda a fazer essa análise. É natural que um partido novo cresça primeiro nas zonas urbanas, aconteceu o mesmo com o Bloco de Esquerda, mas não exatamente nas mesmas freguesias. Ou seja, freguesias com grande instrução, mas não as avenidas novas, o Restelo, não foram bem aí. E eu não me lembro, no entanto, de uma associação tão direta e tão contrastada em nenhum partido entre rendimento e voto. E a minha pergunta é, se concordas com esta análise, ou pelo menos tendencialmente, 2, se a iniciativa liberal se consolidar, a experiência diz que isto tende a atenuar-se ou não? Esta ligação direta, um partido, altos rendimentos. Não, um partido que cresce, quando diz se se consolidar significar crescimento, isso vai significar inevitavelmente mais heterogeneidade do que é o que acontece hoje com o Bloco, por exemplo. Isso é inevitável. Eu não tenho a certeza, ou melhor, o que é que eu quero dizer? Mais uma vez, uma das coisas que a mim me interessa, mas isto não vai ser muito fácil, porque apesar de tudo, nós estamos a falar de percentagens pequenas de eleitores, que são percentagens pequenas de amostras de inquéritos, e portanto não vai ser fácil tirar conclusões muito fortes, mas eu não excluiria a hipótese de haver já uma certa heterogeneidade deste eleitorado, ou seja, tu teres a simpatia e o apoio da iniciativa liberal por parte, por exemplo,
gestores, quadros. Que é pagar menos impostos? Pessoas Que é com muito altos importante, rendimentos. porque grande parte do discurso da iniciativa liberal é concentrado na questão dos impostos. Claro, mas também pessoas que já, certamente, isso é do ângulo, digamos, do interesse próprio, mas também pessoas que já há muito tempo são críticas, no fundo, do excesso redistributivo em Portugal e do peso do Estado e da necessidade de ter políticas mais pró-mercado. Pronto, eu acho que. Mas não excluo também a hipótese de haver um setor que não tenha rendimentos tão altos, o que tenha é, digamos, é uma espécie de... Como é que eu quero explicar isto? Vou explicar isto de outra maneira. Uma das coisas que nós vemos em Portugal, e que no fundo contraria até coisas que se estão a passar no resto do mundo, mas que são, por exemplo, semelhantes ao que se passa nos Estados Unidos, é que quando perguntas às pessoas questões sobre o seu apoio à democracia como regime, tu tens um número decrescente de pessoas que dizem eu nem acho mal que houvesse um líder forte que resolvesse as coisas e não precisasse de Crescente ou decrescente? Crescente. Cada vez mais as pessoas aceitam isso, ou se quiseres cada vez menos rejeitam isso. Mas há cada vez também mais a aceitação de uma espécie de ideal tecnocrático da governação. Eu acho as duas coisas absolutamente compatíveis. Não é? Quem deve governar são as pessoas que sabem. São as pessoas que têm competência técnica. Não são os políticos, nem a politiquice, nem os seus amigos, nem a sua família. Aqui é um debate muito interessante, porque não há nada mais. Eu acho que a tecnocracia e até a lógica do mérito aplicada à política é estruturalmente antidemocrática. Claro, é assim que nós usamos. Não, é assim que nós usamos esses indicadores. Nós, quando tentamos medir em vários países ao longo do tempo qual é o grau de apoio à democracia, para nós apoiar a democracia não é as pessoas dizerem eu gosto muito da democracia, porque isso toda a gente diz. Até que haja eleições. Claro, até que ponto é que elas rejeitam essas ideias. Mas nota, são dois tipos de rejeição ligeiramente diferentes. Um é o de dizer era preciso ter alguém que mandasse, não é? E que esta politiquice toda e estes conflitos não existissem, que essa pessoa resolvesse os problemas do país. E a outra é tudo bem com os políticos, mas quem devia mesmo decidir é quem verdadeiramente sabe e eles não sabem. E a segunda? A segunda em Portugal é cada vez mais começa a tornar-se quase hegemónica. E eu vejo potencialmente uma ligação a essa ideia. Reparem, eu não quero dizer que as pessoas que votam na iniciativa liberal são antidemocráticas, não é isso que quero dizer, sinceramente, porque nem posso dizer, não sei se são esses os dados, mas noto uma afinidade possível entre essa ideia do governo dos melhores, dos mais competentes, daqueles que realmente sabem, com algumas ideias da iniciativa liberal. E não excluo por isso a hipótese de que parte das motivações dos seus eleitores não tenha tanto a ver com rendimento, tenha a ver de forma diferente com a defesa deste tipo de ideias, que não é necessariamente ideias que surgem digamos, da tua apresentação do voto em iniciativa liberal quase como exclusivamente ditado pelo interesse próprio. Eu acho que há uma parte desse voto. Acho que há uma parte desse voto. Nunca poderia ser, quando estamos a falar de 5%, bem estaria Portugal se tivéssemos 5% de pessoas. Estou a dizer que eu acho que há uma correlação. Eu olho para as freguesias de Lisboa e é quase papel químico. Não é? É uma coisa, no caso da iniciativa liberal, é bastante impressionante. Não há, evidentemente, não é o único fator. Há outro, aliás, que tem-se falado muito do voto jovem na iniciativa liberal. Faz-me sempre um bocadinho de confusão quando se fala dos jovens como um voto indistinto. Os jovens têm exatamente a mesma pluralidade que têm todas as outras. Não tenho a certeza que seja assim tão jovem. Não? Essa é a minha pergunta. Se achas que é ou não é. 2, se pode ser um voto semelhante ao do Bloco de Esquerda, coisa que eu tenho ouvido muitas vezes dizer. Eu até conheço relativamente bem o eleitorado do Bloco de Esquerda e não tenho nenhuma indicação que seja semelhante. O voto do LIVRE é muito semelhante ao voto inicial do Bloco de Esquerda, e isso vê-se, as mesas, os sítios onde tem maiores resultados, é muito parecido, sobretudo em Lisboa. O da iniciativa liberal, isso não me parece que seja verdade. Mas se achas que também pode haver um fenómeno parecido com o que houve com o PAN, que é um voto jovem que tem um bocadinho a ver com moda, ou seja, moda no sentido, é a novidade, tem um discurso que me agrada, voto, mas não é um voto consistente, como se vê. Há um mínimo sopro, depois vai para o outro lado. O que é que tu intuis disto tudo? Bem, a única coisa que eu me sinto confortável para dizer é que não estou tão seguro que o voto na iniciativa liberal seja
tão jovem assim. Bem, porque, mais uma vez, ninguém acredita em sondagens, mas na nossa sondagem pré-eleitoral não era entre os 18 e 24, digamos. Era a seguir, não é? Era a seguir. Eram pessoas que já estão a trabalhar. Ao contrário, o Bloco continua a ter um peso. O Bloco continua a ter um peso. Com 20 e tal anos, continua a ter um grande peso. Continua a ter um peso nesse 18. E, portanto, as pessoas do Iniciativa Liberal, volto a dizer, nesse inquérito, tudo coisas que é preciso confirmar ou infirmar, não era tanto nesses mais jovens, apesar de nós ouvirmos isso muito, aliás, até o meu filho na escola, os meus colegas, isto e aquilo. Mas vamos ver, se nós sairmos dessa experiência. Não era... Essa experiência quase sempre também é em bolhas sociais. Claro, que refletem também já os pais. No meu caso, estamos a falar no Pedro Nunes, portanto, vamos ver, não é? Espanto. É normal. É previsível. Mas tentando fazer um retrato mais geral da população, não era nesse segmento, era muito mais, e principalmente no segmento seguinte, das pessoas que com mais de 25 anos, mas que já estão a trabalhar, no fundo, que já têm. E aí já falámos, mas aí também já falámos de forma completamente desproporcional entre as pessoas que têm alta instrução. E isto é uma coisa em que nós temos que pensar um bocadinho, porque a frustração, digamos, relativa, isto é mais uma vez um bocadinho contra a tua ideia de que isto é as pessoas que ganham muito e não querem pagar impostos. Sem dúvida. Mas eu também imagino, é fácil imaginar o voto de pessoas altamente qualificadas que estão a entrar no mercado de trabalho com as dificuldades que nós sabemos que isso implica. Para não ficar uma ideia errada, até vou-me autocitar. Certo. Ainda antes das eleições, em que eu digo que há uma parte dos jovens que não usa o Serviço Nacional de Saúde, os jovens não usam em princípio o Serviço Nacional de Saúde, a questão das reformas é uma questão que não se põe, a escola pública é um dado adquirido a que nem sequer associam ao Estado Social, e a única experiência que têm com o Estado Social é ter baixíssimos apoios sociais quando ficam desempregados, uma enorme precariedade, portanto não Exatamente. São protegidos pelas leis laborais, eu não sei, depois pagam segurança social, ou seja, que a experiência da maior parte dos jovens na relação com o Estado Social é uma experiência com um custo-benefício baixo. Baixo. Portanto, eu acho que essa é a principal razão para o voto dos jovens. Certo. Num partido como a Iniciativa Liberal. Não acho que sejam os altos rendimentos. Eu faço aqui uma separação. Acho que nas pessoas mais velhas que votam na Iniciativa Liberal, estou convencido que o rendimento pesa muito. Mas acho que nos mais jovens, aliás, a questão fiscal não é um assunto, ao contrário do que pareceu na campanha, não é um assunto relevante para a maior parte dos jovens. Mas nos mais jovens licenciados ou até com maiores competências que estão a entrar no mercado de trabalho, quer dizer, a constatação de que em grande medida são outsiders, não é? Claro. Isto até me leva a dizer que eu acho que a Iniciativa Liberal cresce nos jovens por falta de Estado Social e não por excesso de Estado Social. Ou seja, porque o Estado Social não está a responder aos jovens. Eu acho que são para estes perfis diferentes. Já falámos aqui da questão, digamos, fiscal, já falámos aqui da questão da meritocracia, da ideia de um governo tecnocrático, daqueles que realmente sabem, mas também temos de olhar para esta potencial razão que é pessoas altamente qualificadas e que entram hoje em dia no mercado de trabalho em situação extremamente desfavorável, que não reflete a sua formação. Não reflete a sua formação e as suas competências. Uma das coisas que me impressionou nos números que têm saído são as baixíssimas intenções do voto jovem. Intenções, portanto, são os números das sondagens ainda, no Partido Socialista. Mesmo partindo do princípio, porque eu olhei para aqueles números e custa-me acreditar que haja tantos jovens a votar no PS como no Bloco e na Iniciativa Liberal, custa. Mas as outras sondagens não era muito diferente. Não é muito diferente. Não. Aquelas que divulgavam esses cruzamentos. A esquerda, no seu conjunto, aliás, com exceção talvez do Bloco, está a perder os jovens. Isto tem uma ligação direta ao que acabámos de dizer, não é? Percebes-te disso. E há outra coisa. E aqui falo, enfim, como pessoa que analisa estas coisas, mas também como cidadão. Eu fico perplexo com o facto de nós conseguimos passar uma campanha inteira sem falar de educação. Fico perplexo. Mas eu sempre tive a sensação que a educação não é um tema a que os jovens ligam especialmente. Não, mas é mentira, porque ligam. Ligam a isso. Vou-te dar um exemplo concreto de um estudo que fizemos. Perguntámos às pessoas, para o futuro do país, o que é que acha fundamental?
quais são as grandes prioridades do Estado? É apoios sociais aos mais desfavorecidos, pensões, educação e cuidados infantis, ciência, investigação e inovação. A clivagem entre jovens e mais velhos em torno da resposta a esta pergunta era brutal. Brutal. No fundo, compreensivelmente, os mais velhos acham que o futuro do país, a grande prioridade é proteger os mais pobres e proteger as suas pensões. E as pensões dos outros, certamente. Os mais novos estavam muito mais concentrados nos temas de educação, cuidados infantis e nos temas de ciência, investigação e inovação. É como se, e é previsível, os mais velhos pensam no presente. Tu percebes porque é que... Pensam nas necessidades do presente. Os mais novos estão a pensar no futuro. Mas tu percebes porque é que os partidos fazem isso, não é? É porque o mercado eleitoral de jovens é residual nas eleições. Obviamente. Mas agora, repara, vamos à tua pergunta. Porquê é que um partido como o PS tem tantas dificuldades entre os jovens? O que é que o PS tem para oferecer? O que é que tem oferecido deste ponto de vista? E não é só o PS. Olharmos, por exemplo, há uma medida que poderia ter tido um grande impacto nos jovens, não teve. Foi uma redução drástica das propinas, mas na realidade não teve. Quem paga as propinas são os pais, não é? Pois. Portanto, nos jovens não é tantas propinas que estão a pensar. E tu repara, a geringonça consistiu em quê? Consistiu no Aliás, não foi por fundamental... acaso que a Iniciativa Liberal deixou cair aquela proposta dos empréstimos para pagar as propinas, Sim. porque essa sim tinha a ver com o futuro, é dizer, vai ficar ainda mais endividado. Talvez. Deixou cair imediatamente essa proposta, porque essa tem a ver com o futuro. Não é? Mas, quer dizer, nós estamos há muitos anos, estamos há alguns anos com governos de esquerda e de centro-esquerda que têm dado, de facto, prioridade a coisas que eu não acho que não sejam prioritárias, ou seja, devolução de rendimentos, reversão da austeridade, de salários, pensões, apoios sociais. Obviamente que isto são os temas que interessam às bases eleitorais desses partidos. Mas ninguém pode ficar muito surpreendido pelo facto de os mais jovens não acharem que isto é uma oferta eleitoral que lide com os seus problemas e que lide com o futuro. E portanto, quando eu vi esse valor, não só no nosso estudo, mas noutros, de uma relação muito forte. Na realidade, o que se percebe ali é que, tirando o Bloco de Esquerda, que é o único que segura eleito, tem um forte eleitorado jovem, à esquerda, os jovens não existem. É de facto um problema. E isto, quando tu imaginas que vais ter um governo de maioria absoluta do Partido Socialista durante 4 anos e que vai haver um grupo enorme de jovens que a chegada de António Costa ao poder é uma memória perdida na sua infância, deve fazer o Partido Socialista refletir um bocadinho. Deve, se bem que, vejamos, há bocado falávamos do que é que o PSD pode fazer para mudar o seu próprio perfil. No poder pode fazer isso. O PS também pode fazer isto, não é? Mais do que pode, deve. Não é? O Partido Socialista no domingo cresceu quase o mesmo número de eleitores que foram perdidos face às últimas eleições pelo Bloco e pelo PCP, são 300 e tal mil. Parece ter havido uma transferência direta, mas será assim tão simples como parece? Ou tivemos outro tipo de dinâmicas no voto do PS? Não, lá está. Isso é daquelas coisas que nós espero. Esse é o tipo de coisa, porque estamos a falar de grandes números que nós possamos eventualmente ver no estudo pós-eleitoral. Uma hipótese é, já falámos, de ter havido esse voto útil, mas não acredito que os ganhos do PS venham todos daí, é impossível. Portanto, é possível terão vindo também certamente da mobilização. Portanto, é possível que uma parte substancial deste voto perdido tenha ido para... Isto deve ser mais difícil ainda de responderes, isto que eu te vou perguntar a seguir, mas apesar de tudo, mexe um bocadinho nas sondagens. Olhando para a evolução das sondagens, a perda do Bloco, sobretudo, e do PCP também, mas o Bloco teve uma queda bastante maior, é todo a resultado do chumbo do orçamento ou o peso do voto útil já na campanha também contou? Eu diria até outra coisa. Quem olhar para as sondagens, até a Rádio Renascença tinha aquela coisa bastante bem feita pelo Luís Conraria, sobre aquela média das sondagens, vai verificar que nas sondagens o Bloco, antes da queda do orçamento, já estava em perda. E isso é uma coisa muito intrigante, não é? Quer dizer, perceber porquê. Para mim não é nada intrigante. Pronto. Não, vou-te explicar porquê. Acho que aconteceu o mesmo fenómeno com o PCP, só em versão muito mais moderada. A geringonça foi má para o Bloco e para o PCP do ponto de vista eleitoral.
E era previsível que fosse má. Bem, mas Porque isso, o Partido Socialista os resultados de 2019 não comprovam isso. Caiu. O Bloco caiu muito pouco. Bem, é preciso dizer, como o PC caiu muito e o Bloco soube aproveitar, nem sei se o Bloco não ganhou algum voto ao PC a seguir nessas eleições. Mas caiu. Eu, por acaso, tenho, se me permite, eu tenho uma teoria diferente sobre isso. Então diz lá. Que é, em primeiro lugar, qualquer queda que o Bloco tenha tido em 2019 foi muito pequena. Sim, foi meio por cento. E foi muito pequena em relação àquilo que se poderia esperar de um partido que nunca teve responsabilidades, mesmo que indiretas, na governação e que se aproxima do chamado arco da governação. O que acontece em todo lado é que quando estes partidos se aproximam ou colaboram para uma solução de governo, tendem sempre a ter alguma punição na eleição seguinte. O facto do Bloco não ter tido é muito indicativo do sucesso que a Geringonça teve na percepção da maioria das pessoas e aparentemente dos seus próprios eleitores. Mas enquanto, se calhar, enquanto foi Geringonça, ou seja, até 2019. Pronto, o problema, no fundo, para mim, e tu até acho que saberás muito mais sobre isto, porque estás, enfim, olhas para isto, para esta questão concreta há muito mais tempo. Para mim, o dilema do Bloco é o seguinte, e sempre foi este dilema, que é: se nos aproximamos do poder, isso significa compromissos, significa cedências, significa até um tipo de responsabilidade que algumas das pessoas que votam por nós vão avaliar negativamente. Essa cedência, esse compromisso, essa aproximação ao poder. E, portanto, durante muito tempo isso não aconteceu. E quando aconteceu, não correu mal. Não correu mal. Quando é que começa o problema? Quando começa o problema é para aquelas pessoas que votam no Bloco, que se perguntam: se vocês não servem para obrigar o PS a governar à esquerda, para que é que vocês servem exatamente? Sabes que eu estou convencido que o Bloco perdeu quase exclusivamente votos para o PS. E portanto não tenho esse... Ou seja, eu percebo o raciocínio, não sei se o raciocínio... Aliás, acontece um bocadinho a inversão muito mais forte com o partido, com o PCP, que é: as pessoas acham que fizeram otimamente. Mas na realidade, na hora do voto, atribuem os ganhos. Aliás, tu viste a campanha do partido do António Costa. António Costa, as bandeiras que mais agitou foram exigências do Bloco e do PCP. Como ganhos. Acabam por atribuir a António Costa. Claro que isso aconteceu pelas características. Agora estou eu a especular, não é? Pelas características do eleitorado do PCP e do Bloco. O Bloco tem mais formação, mais etc, mais informado. Aconteceu, portanto, consegue manter um voto tático durante mais tempo do que o do PCP. Mas o Bloco lutou contra isso muito bem em 2019. Tu lembras-te dos cartazes? Eram a lista dos achievements. Sabes qual é a diferença? Por isso é que eu estou sempre a falar do acordo escrito. O facto de ter havido um acordo firmado, claro, que dizia claramente qual era o papel de cada um, deixava muito claro qual era o papel, e para o eleitorado, enquanto para o eleitorado do PCP não chegou, para o eleitorado do Bloco chegou. Acho. Agora parece que estamos a ver. Sim. Desculpa. Acho que com a situação mais fluida em 2019, e aliás acho que foi isso exatamente que António Costa percebeu, deixou de ser muito claro o que é que o Bloco estava a conseguir. Eu acho que tem muito a ver com isso, por isso é que o Bloco fez tanta questão na questão do ter um acordo para mostrar: é isto, está aqui isto escrito, que acontece, etc. Acho eu. Depois acho que também há. Agora, eu não acho que o eleitorado do Bloco seja especialmente avesso a entendimentos do Bloco com o poder. Isso eu por acaso não acho. Mas acho que não era previamente. Mas isso é o que eu te estou a tentar dizer ao mesmo tempo, que é 2019 mostrou que não é. Mas o perfil do eleitorado do Bloco, esta era a pergunta seguinte que eu tinha para te fazer, parece ter mudado, não é? Ou seja, isso todos os números dizem. Aliás, uma coisa que tu publicaste, dizem que o Bloco hoje tem mais força em pessoas com o ensino secundário do que pessoas com o ensino superior. O que é uma grande diferença em relação ao seu passado. Vamos ver se os pós-eleitorais confirmam isso, mas a indicação dos pré-eleitorais é que aquela velha, forte correlação entre a idade e o voto no Bloco continua. É um voto desproporcionalmente jovem, mas já não parece ser tão seguro, que seja um voto desproporcionalmente instruído. Ou seja, significa que o Bloco pode ter perdido o voto mais instruído, sim, mas segurado o voto... alguma parte do voto jovem, uma parte do voto jovem que tinha. O PCP manteve uma razoável estabilidade neste século. Até à Geringonça, que foi uma autêntica tragédia para o partido, provavelmente só comparável ao Muro de Berlim, o que é bastante impressionante. De 2015 até hoje, passa de 445 mil votos para 236 mil, sendo que grande parte das perdas foram logo em 2019, agora até foram só 90 e tal mil votos
que perdeu, quando não tinha havido qualquer crise política, portanto o PCP não estava a ser acusado de rigorosamente nada. Nas autárquicas passam de 34 câmaras em 2013 para 19 câmaras em 2021. Tu achas mesmo, olhando para estes números, é quase impossível não achar, não é? Que a geringonça prejudicou muito os comunistas? Sim, quer dizer, aparentemente sim. Parece muito evidente. Nós, depois da geringonça, o que temos é uma sucessão de resultados eleitorais nas presidenciais, nas europeias, tudo em que pergunto-me, não sei qual foi o cálculo da liderança do PC em relação ao orçamento, mas é evidente que compreendo que se tivesse entendido dentro do partido que tinha de ficar clara a ruptura com o Partido Socialista. E aqui temos eventualmente uma diferença grande entre esses dois eleitorados, o eleitorado do PCP e o eleitorado do Bloco, que falámos há pouco. Também acho, obviamente, que há razões estruturais, e as razões estruturais têm a ver com o declínio da sindicalização, que é lento, mas é seguro. Tem a ver com o declínio da implantação do PCP a nível local. Estas coisas depois alimentam-se uma à outra. E tem a ver, já agora, que era a pergunta seguinte, é uma coisa que também parece acontecer, que a perda, a erosão do PCP é especialmente marcada na área metropolitana de Lisboa. Que é uma área metropolitana. Isto é uma questão etária ou de dinâmicas sociais e políticas? O que é? Eu não estudo esse tipo de coisas, mas o meu palpite, penso ser razoável, é que, como dizias há pouco sobre Lisboa, não é? No que é que Lisboa se está a tornar, do ponto de vista das classes sociais que conseguem viver em Lisboa. Lisboa. Isso tem logo uma consequência, é que os concelhos limítrofes também mudam. Há a haver pessoas com mais instrução, com outro perfil social, de outras classes sociais, de Lisboa, com empregos que saem de Lisboa e recompõem, ajudam a recompor as bases sociais digamos, do que já foi a cintura industrial de Lisboa. Mas queria só reforçar, eu acho que o poder local aqui é muito importante. O enfraquecimento do poder local, no fundo, o único partido que estrategicamente pode enfraquecer o PCP no poder local é o Partido Socialista. Tem-lhe feito o mais que consegue. E falo o mais que consegue porque sabe que em zonas onde as economias são pouco diversificadas, onde muitas decisões dependem dos presidentes de Câmara, direta ou indiretamente, afetam a vida de imensas pessoas, há uma clientela. E se essa clientela desaparece, o partido é afetado não apenas a nível local, mas a nível nacional. E portanto, é um fenómeno difícil de reverter. Vamos acabar com o Chega, salvo seja. Não deve haver partido que mais fale, mas parece que há mais ideias feitas sobre o seu eleitorado do que aquilo que realmente se conhece. Nós já fizemos aqui um programa, aliás, inteiro sobre o Chega. Com mais eleições e uma amostra maior, apesar de tudo, já temos um conjunto de eleições. O que é que realmente nós sabemos sobre o eleitor típico do Chega? Portanto, baseando nas coisas que até já foram publicadas sobre o Chega, qual é a lista de factos que nós temos? Primeiro facto, o Chega, em particular nas presidenciais, teve uma votação particularmente forte em concelhos com populações de minoria cigana de maior dimensão e especialmente nesses casos onde havia a quantidade de apoio, os gastos relativos no rendimento social de inserção eram maiores. Portanto, isto é um estudo, aliás, do Alexandre Afonso, que é um politólogo de Leiden. E isto sugere imediatamente que, obviamente, não é a população cigana que está a votar no Chega. É uma das coisas interessantes que eu vejo nos jornais que fazem aquela coisa. O Chega tem as maiores votações onde há rendimento mais baixo. Mas isso até pode haver mais do que uma correlação, pode haver uma consequência, mas não ser propriamente as pessoas mais pobres, serem as outras que estão ao lado das pessoas mais pobres. Há um exemplo clássico na literatura que é quanto maior a percentagem de população negra no Sul, maior a votação nos candidatos segregacionistas. Obviamente que não eram os negros a votar nos segregacionistas, eram os brancos que viviam nesse território. E aqui temos, o que parece óbvio, que temos a população não cigana a votar mais no Chega, nos sítios onde há mais ciganos. Não é? Portanto, isso é uma primeira coisa que se sabe. A outra coisa que se sabe é que, ao contrário do que sucede noutros partidos da direita radical,
que aliás tem eleitorados mais heterogéneos na comparação entre países do que muitas vezes aquilo se pensa, não são os perdedores da globalização, quer dizer, não são os mais pobres, os menos instruídos que votam no Chega em Portugal. O Chega, aparentemente, são tudo coisas a confirmar, tem uma espécie de pico no secundário, nas pessoas que completaram o secundário. E também não é nem um voto particularmente jovem e não é de todo um voto idoso. O Chega tem pouca implantação entre os mais idosos. É um voto de pessoas, digamos, entre os 25 e os 44. Desproporcionalmente. Portanto, isto são... Eu posso... Há pelo menos noutros países isso acontece e parece-me que em Portugal também. Que é, parece-me, olhando para os resultados, que é aquelas pessoas... que ficaram aquém das suas expectativas, ou seja, não são os miseráveis, nesse sentido até podem ser os perdedores da globalização, mas não é os perdedores no sentido que podiam estar ali um bocadinho mais acima, portanto os secundários são de classe média baixa, é o do que eu consigo perceber, que vivem em zonas onde há pobres, não é? Não sendo obrigatoriamente, que é um fenómeno que acontece em vários países, que é o fenómeno do ressentimento, não é? Podemos chamar-lhe ressentimento, eu talvez lhe chamasse privação relativa. O que é que isto quer dizer? Eu não estou a dizer que isto corresponde ao perfil do eleitorado de Chega, acho que é um bom palpite, vamos dizer assim. Mas é um conjunto de pessoas que já está num ponto da sua vida e com um nível de qualificações relativamente baixo, em que olha para o horizonte e tem dificuldades em ver melhorias no futuro. Não tem esperança. Não tem esperança. Eu acho que é uma pista importante e que não tem aquilo que se sentem que merecem. Que no fundo é uma coisa que em Portugal é muito generalizada. As pessoas se sentirem que não têm o que merecem. Que Portugal é muito desigual. Que há pessoas com privilégios enormes enquanto que outros mereciam ser tratados com justiça e não são. Isso é uma atitude muito prevalecente em Portugal. Bastante justificada, diria eu. Mas o facto de encontrarmos aqui um perfil que é de meia idade e ao mesmo tempo com educação secundária, fala ou sugere a possibilidade desta ideia de pessoas que olham para o futuro com pouca esperança. E que no fundo é um problema, é um problema do país como um todo. Quer dizer, nós vamos ter agora transições digitais e transições verdes e seja lá o que for, e vamos criar imensos empregos nestas novas coisas sem ter pessoas para ocupar esses empregos. Não é? Porque não temos os níveis de qualificação que precisávamos. E os níveis e temos o oposto também, que é níveis de qualificação que a economia não consegue absorver. Também temos isso, não é? E que espero que vão trabalhar têm que trabalhar para fora. Sim, mas temos muita gente que já está no trabalho. Portanto, há bocado falámos de educação e de ciência, mas também temos que falar de políticas ativas de emprego. Esta gente tem de receber formação, tem de ser apoiada desse ponto de vista, porque senão, quando vier a transição digital e a transição verde, vamos ter um mundo ainda mais desigual do que aquilo que temos. Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, em várias alterações da economia. Exatamente. Não tanto a transição verde, mas outro tipo de alterações que teve como resultado... Mas nós conseguimos passar uma campanha eleitoral inteira sem dizer uma palavra sobre este assunto. O CDS desapareceu. Acho que se pode dizer assim. Acho que há quem acredite que um partido fora do Parlamento sobrevive. Acho mesmo praticamente isso seria um fenómeno político. Um partido de 4 anos e 10 meses. Já se sabe o que é que vai acontecer na Madeira? O PSD sempre cede? Não se sabe. Não sei. Não estou a acompanhar, mas seja como for, o CDS não tem qualquer... Poderá até sobreviver como sigla, não é? Como tantas outras sobrevivem aí, mas não vejo como é que pode sobreviver politicamente. Foram todos para o Chega ou para a Iniciativa Liberal? Olhando para eu do que consigo perceber olhando para em 2019 as perdas já tinham essa característica e portanto, digamos, o melhor palpite a confirmar é que isso se tenha porque o CDS na realidade tornou-se um partido redundante. Foi essa a questão. Quer dizer, o CDS sempre foi... Está tudo a bater no Francisco Santos, mas eu acho que o CDS sempre foi uma mistura entre grande conservadorismo social, por um lado, mas ao mesmo tempo um segmento até relativamente jovem. O CDS chegou a ser dos partidos mais jovens em Portugal, deliberado, não é?
economicamente liberal. E o que nós temos aqui é uma espécie de tenaz. Não é? É uma tenaz em que, por um lado, o Chega vai buscar o eleitorado mais conservador e o Iniciativa Liberal vai buscar o eleitorado mais jovem e mais economicamente liberal. Na realidade, os quadros da Iniciativa Liberal, muitos vêm do CDS. Claro. E do Chega também. Eu acho que, obviamente, agora em retrospectiva é sempre fácil. A moderação da liderança da Assunção Cristas pode não ter ajudado a suster. Eu não sei o que é que seria o Rodrigues dos Santos se nessa altura ele tivesse sido líder. Não sei se o CDS teria conseguido conter a perda de votos, pelo menos para o Chega. Ou pelo menos o Nuno Melo. Ou pelo menos o Nuno Melo. Mas a ideia que fica, e não quero com isto dizer que a Assunção Cristas é que teve a culpa, porque no fundo há digamos, fatores estruturais muito pesados aqui, com novos jogadores que vão apartar o CDS. Nenhum partido desaparece por causa da sua liderança. Pois, muito provavelmente. Os partidos, quando desaparecem, são fatores mais estruturais. Mas de facto não é nada claro que isto tenha alguma espécie de retorno. Para terminarmos mesmo, muita gente se queixa dos efeitos da desproporcionalidade do sistema, que levou o LIVRE a eleger e o CDS com mais votos a ficar de fora, ou a CDU a eleger mais um deputado do Clube Bloco com menos votos. Achas que a adaptação do nosso sistema eleitoral, podiam ser feitas algumas adaptações do nosso sistema eleitoral, como por exemplo um círculo de compensação ou a fusão de círculos mais pequenos, ou até as duas coisas em simultâneo? Sim. Isto está a tornar-se um problema cada vez mais grave. Sobretudo com mais partidos, não é? Não é que eu acho que a proporcionalidade seja o único valor que um sistema eleitoral tem de realizar, não é? Porque um sistema eleitoral também tem de realizar algum tipo de governabilidade. Sim, não pode ser o de Israel, por exemplo, que tem eleições todos os anos, que tem um sistema de proporcionalidade quase pura. Não é? Agora, o que nós temos aqui é um problema de outra natureza. Nós temos vastas zonas do território onde, basicamente, os eleitores não têm escolhas. Tem um sistema bipartidário. E mais do que isso, e agravou-se com o que está acontecendo no Alentejo. Isso até se agravou, porque aí ainda havia 3 e agora vão passar a ser 2. Isso não pode ser, porque depois tem outra consequência, é que em última análise as pessoas que vivem nessas zonas do território não são devidamente representadas. Quer dizer, porque são representadas por poucas pessoas e são representadas por partidos e por ideias das quais nem se sentem próximas. E corre o risco de ter mais de metade da população, por exemplo, no desses círculos pequenos, que não conseguem eleger nenhum deputado que os represente. E depois vem o risco a seguir, é que nem sequer votam, que é o que nós já temos, não é? Quanto mais longe de Lisboa e do Porto, menos se vota em Portugal, não é? Portanto, isto precisa de uma solução. A solução não vai ser muito simples, porque certamente pode haver um círculo de compensação. Ao mesmo tempo, quando começamos a pensar em fusão de círculos, começamos a imaginar círculos gigantescos, a juntar Beja, Évora e Porto Alegre. Eu já ouvi defender, tu sabes seguramente mais disto do que eu, mas eu já ouvi defender a possibilidade de, juntando círculos, continuar a manter, ou seja, juntar apenas os círculos para a contabilização dos deputados que são eleitos. Continuando a manter o de Beja, o de Évora, os X deputados de Évora, certo. Depois distribuindo os votos, mas garantindo, ou seja, fazer um círculo que apanha o Alentejo, pelo menos o Alentejo inteiro, que já não seria um grupo que mesmo assim continuará a Eu acho que nós temos inclusivamente de ponderar a hipótese de que a distribuição de deputados não siga rigorosamente a distribuição da população. Quer dizer, mas isso não há o risco de criares uma distorção na representação partidária? Quer dizer, ou seja, claro, tens uma maioria de esquerda, mas no Parlamento uma maioria de direita. É o que acontece em Espanha, porque Espanha foi desenhada de maneira a que o mundo rural tivesse mais peso para a direita ganhar. Pronto, sem dúvida, mas não podemos esquecer que antes disso há um outro problema, que é há partes enormes do território das pessoas que lá vivem que estão a tornar-se, ficar à margem do sistema. E portanto isto, seja do ponto de vista de corrigir os problemas da proporcionalidade, sabendo que isto não é o único valor importante, mas por outro lado, um problema ainda mais importante, que é o da própria representação dos territórios e das pessoas que lá vivem, nós estamos a começar a chegar a uma situação insustentável. E portanto o PSD tinha uma proposta de reforma do sistema eleitoral que não era má, que lidava com isto, podemos depois discutir muitos detalhes, mas que lidava precisamente com este problema. E o facto de haver
por acaso até a fragmentação do Parlamento até diminuiu, tecnicamente, não é? Porque os novos partidos, há mais novos partidos, mas não são particularmente grandes. Mas eu acho que a entrada destes novos partidos pode ser um incentivo e uma pressão para que se repense a questão do sistema eleitoral, que desse ponto, a discussão costumava ser: queremos escolher os nossos deputados, não é? Queremos aproximar deputados dos eleitores. Tenho tanto para dizer sobre esse disparate. Mas nós agora, agora a discussão é outra, e é um problema, diria eu, ainda maior, que é o problema da representação política de partes importantes do nosso território e da população que lá vive. Muito obrigado, Pedro Magalhães, por esta conversa que se prolongou por minha culpa, porque tinha mais perguntas do que este devia ter. Mas espero que tenham gostado. Nós regressamos brevemente com outro episódio. E obrigado pelo convite. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência vídeo foi de João Luís Amorim.